você desenvolve velocidade máxima da pista. Tá? E lá embaixo, quando você pisa no litoral, coloca o carro na Rio Santos, se for o caso, inúmeros pontos de redução de velocidade, de congestionamento mesmo nas praias, pelo volume de gente que está embaixo. 4h59 termina o Bandeirantes Acontece aqui, e na sequência eu e a Maria Eugênia Cottait seguiremos no Bastidores do Poder. O Acontece volta amanhã com o Danilo Gobato, falando das notícias mais importantes do dia, com muita entrevista, vai ser legal demais. Fiquem conosco aqui no Acontece a partir de amanhã com o Danilo Gobato. É a Júlia Polo que vai estar com o Danilo? A Júlia Polo vai estar com o Danilo Gobato. Eu volto em 30 segundos aqui no Bastidores do Poder, ao lado da Magia Cottait e Alana Canepa, no Bastidores do Poder. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. B de bola, B de Bandeirantes, B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Estamos começando mais um Esporte em Debate ao vivo, pós-natalzão. E aí, como é que foi o seu Natal? Que você tenha tido aí um Natal iluminado, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita harmonia com a sua família. Natal já é coisa do passado. E com as lembranças agora estamos focados no ano novo, afinal de contas, na contagem regressiva. E estaremos juntos ao longo desta semana, apresentando, comandando o Esporte em Debate. Hoje, terça-feira, dia 26 de dezembro, amanhã 27, quinta 28, até a sexta-feira, dia 29, sempre ao vivo, com todo o timaço de Carlos Batista. Então é isso, seja muito bem-vindo, vamos juntos. Muita gente imaginando, mas nesse período, Natal, Ano Novo, tem poucas informações, nada disso. Por exemplo, o Guarani voltou hoje aos trabalhos, visando a próxima temporada. A tabela, por parte da Federação Paulista de Futebol, foi divulgada e desmembrada agora há pouco. Fora as informações do mundo da bola, tem renovação de jogador importante na Ponte Preta, tem muitas informações, muitas histórias e também muito debate, muito comentário para você dentro do Esporte em Debate. Então seja muito bem-vindo. Estamos no FM 85.7 para toda a região de Campinas e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Seja mais um inscrito, rumo aos 30 mil inscritos em nosso canal, com imagens da nossa equipe, imagens das participações dos nossos comentaristas, também da nossa equipe técnica. Aliás, deixa eu mostrar a equipe técnica aqui, ó. Gabriel Ribeiro, GR, modulando a máquina do som.
E também Lucas Pessoa no streaming. Rapaziada, nesse estúdio sensacional, fantástico, aqui da Rádio Bandeirantes. Todo mundo trabalhando, hein? Ao vivo, 17h04. Abraçando também ao Danilo Capucci, abraçando também ao Gilberto Sufi, além do Gil Kleber, que é o comandante técnico da nossa equipe. Tá certo? Então é isso. Vamos juntos agora em Campinas, 28,6 graus. E atenção pro trânsito, hein? Estava vindo aqui, deixando a Noiva da Colina, querida Piracicaba, rumo a Campinas, SP-304, Luiz de Queiroz. E ali no início, para quem sai da SP-304 e tem acesso à rodovia Anhanguera, um pouquinho antes do pedágio, no quilômetro 120, houve um acidente envolvendo 2 caminhões. A pista chegou a ser bloqueada. Esse acidente ocorreu por volta das 14h30, 15 horas. Eu tive que fazer, já diria o meu grande amigo Edivaldo Titz, um jump por dentro de Nova Odessa, de Sumaré, e tive acesso um pouco mais à frente ali à rodovia Anhanguera, mas tive que passar por dentro da cidade. Mas felizmente deu tudo certo, estamos por aqui, a gente já checou com o nosso departamento de jornalismo, apenas uma faixa segue bloqueada, então o trânsito acabou fluindo, está fluindo um pouquinho melhor, sentido São Paulo, da rodovia Anhanguera. Tem muita gente que está voltando para casa, muita gente que está viajando. Então, como prestação de serviço, nosso canal aberto, liberado para sua participação, através do 19 97102 1493. 97102 1493. Mande a sua mensagem de texto, mande a sua mensagem de áudio e participe conosco. Atenção para o Fala Galera de hoje do Esporte em Debate. Fala Galera de hoje. Se você fosse uma máquina do tempo e trouxesse 3 goleiros que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar na Macaca em 2024, quem você contrataria? Só para atualizar, a Ponte Preta não conta mais com o Kaique França, ele deixou a Macaca, foi para o Esporte. Então, se você, montepretano, fosse ou uma máquina do tempo, né, tivesse uma máquina do tempo, e que esta máquina do tempo pudesse trazer 3 goleiros que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar na Macaca em 2024, quem você contrataria? E a pergunta para os bugrinos é bastante parecida. Se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? Quem está no YouTube tem o Fala Galera, tanto para bugrinos quanto para pontebretanos. Então é este o Fala Galera para você participar conosco através do 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto. Vamos juntos até as 19h30. Já pautas do Guarani, já pautas da Ponte Preta, tem também assuntos que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques nesta terça-feira. E é claro, para fechar o programa, tem o Na Lata. E quem já está na área para participar conosco é ele, Carlos Henrique, o bate pesado, que acabou não indo para o Cruzeiro do Neymar, mas está aqui conosco participando ao vivo. Fala aí, CH, um grande abraço para você. Foi tudo bem o seu Natal? Espero que tenha sido e uma excelente semana, CH. Muito obrigado, Boris. Espero que o seu também tenha sido maravilhoso, abençoado. Um grande abraço a todos. Eu prefiro muito mais estar aqui com vocês do que estar no Cruzeiro do Neymar. Sem dúvida alguma, eu estarei e estou muito mais confortável e mais feliz aqui com os amigos. Vamos às pautas do dia. O tempo urge, não é? Eu fiz a minha listinha aqui, afinal de contas, não é? A pergunta é importante. 3 goleiros. Voltando no tempo, você escolheria como os 3 principais para você? Aquela brincadeirinha que a gente tem feito. Na Ponte eu não tenho nenhuma dúvida. A máquina do tempo traria e eu também traria. Carlos, Aranha e Valdir Pérez na Ponte. E pelo lado do Guarani, a mesma pergunta, se a máquina do tempo trouxesse 3 goleiros do passado para a atualidade, eu traria Neneca, Tobias e Sérgio Neri. Leandro Boles. Aí o CH, primeira participação de Carlos Henrique, o bate pesado, e ele também já está na área, o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes. O fera da opinião, que também
tinha viagem programada para curtir o cruzeiro do Neymar, mas preferiu estar aqui conosco, com os ouvintes, com o timaço de Carlos Batista. Tudo bem, Tigrão? Um grande abraço para você. Como é que foi de Natal? Tenha uma ótima semana, Tiger. Muito obrigado, Boles. Para você também. Foi tudo bem, graças a Deus. Eu, inclusive, curti um show inédito. Estou muito feliz com isso. O show do Roberto Carlos do fim de ano. Inédito. Vi de novo. É duro, né, cara? Fazer o quê? Vamos nessa. É o que resta para o momento. Espero que também para você tenha sido tudo muito legal, que o Natal tenha sido maravilhoso ao lado dos seus familiares. E imediatamente aqui para o Fala Galera. 3 goleiros que eu traria pela máquina do tempo com 20 anos para serem contratados pela Ponte. Por ordem cronológica do ano em que jogaram. Ciasca, década de 50, um monstro. 50 e comecinho dos anos 60. Valdir Pérez, que goleiro espetacular. Veio lá de Garça, nos anos 70, início dos anos 70. Arrebentou, foi para o São Paulo, foi para a seleção brasileira. Um monstro. Ambos, infelizmente, já nos deixaram. E Carlos Roberto Galo, o Ganso. Como diria Pereira Neto, que também já não está entre nós, trabalhou nesse prefixo aqui 39 anos, nos tempos de PRC9 e de Rádio Educadora. O Ganso mais famoso do mundo. Então, recapitulando, Ciasca, Valdir Pérez e Carlos. Eu poderia citar pelo menos mais 10 aqui. E me perdoem os outros, todos grandes goleiros. Não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça. Você está me pedindo 3, eu poderia ilustrar e citar mais 10, ainda vou acabar esquecendo de alguém. A Ponte é uma autêntica universidade de formação de goleiros. E realmente nós teríamos uma lista muito grande. E a mesma pergunta pelo lado bugrino, descendo a Avenida dos Esportes. Neneca. Vou colocar em ordem cronológica também, tá? De trás para frente. Aqueles que jogaram primeiro e depois subindo um pouquinho a régua. Guarani também teve excepcionais goleiros. Mas eu começo com Dimas Monteiro, anos 60. Genial, espetacular, sensacional. Tobias, o gato Tobias, um goleiraço, reflexo, coragem, elasticidade, colocação, foi pro Corinthians. E lá, na grande invasão corintiana em 1976, no Maracanã, com 80 mil corintianos, na disputa de uma semifinal contra o Fluminense. Tinha 80 mil corintianos dentro do Maracanã. Tobias, o jogo foi 1-1 no tempo normal, 1-1 na prorrogação, ninguém fez gol, foi mantido o placar dos 90 minutos, e nos pênaltis, Tobias pegou 3, e levou o Corinthians para a grande final contra o Inter em Porto Alegre. Tobias, e claro, o inesquecível Neneca, campeão brasileiro, logo em seguida dessa façanha de Tobias pelo Corinthians. No Maracanã, em 78, Neneca foi de cabo a rabo, o grande titular do Guarani, campeão brasileiro em 1978. Então, vamos lá, só os nomes. Dimas Monteiro, Tobias e Neneca, o trio de grandes arqueiros do Guarani que eu vi jogar. Aí o Tigrão, a participação do Tigrão ao lado do CH, dupla de comentaristas do futebol da Rádio Bandeirantes do Esporte em Debate. Já a participação também do Vladimir Catarino, atualizando tudo sobre os times de Campinas, o boletim da Ponte, o boletim do Guarani, também Edu Pinheiro. Hoje, por se tratar de uma programação diferente, o Edu vai contar historinhas hoje do Campeonato Paulista, além do Em Dia com a Bola e também a ficha técnica, tá bom? É o Esporte em Debate, vale a sua participação através do 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o Fala Galera de hoje. Evidentemente que você pode comentar sobre outros temas.
pra gente debater no programa de hoje. Vamos às pautas da Ponte Preta. Elvis renova com a Ponte até o final de 2024, podendo ter o contrato renovado em 2025, caso alcance metas impostas pelo clube. Meia vai para a terceira temporada vestindo a camisa da Ponte Preta. O acordo com o camisa 10 teve reajuste salarial. Ainda sobre a Ponte, negociação com Alex Silva não avança. E Macaca encaminha acerto com Igor Inocêncio. Lateral direito estava no Avaí e pertencia ao Ceará. Jogador pode ser anunciado pela Ponte nos próximos dias. Sem espaço no elenco, Thiago Lopes, o Thiagão, é emprestado ao CSA até o final da próxima temporada. Revelado nas categorias de base da Ponte, o zagueiro disputou 11 partidas este ano, mas não se firmou como titular. Quando o quinto sinal marca 17 horas e 15 minutos em Campinas. O destaque da Ponte Preta no portal Carlos Batista. Problema na documentação faz Macaca trocar de técnico na Copinha. Para saber o que aconteceu, acesse www.carlosbatista.com.br. Aliás, 2024 já começa quente aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos transmitir a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem início no dia 2. No dia 3 já tem rodada para os times de Campinas. Dia 3 já tem a primeira transmissão do ano. Copa São Paulo em destaque aqui na Bandeirantes. A Ponte Preta vai jogar em Tanabi, está no grupo 1, e o Guarani vai jogar em Tupã, está no grupo 8. Os times de Campinas, a Ponte Preta que tem 2 títulos, o Guarani que tem 1 título de Copinha, os times de Campinas mais uma vez em ação. Estourou a champanhe, o espumante já tem bola rolando com a Copa São Paulo. Vamos com as pautas do Guarani. Juliano Camargo, o dirigente do Bugre, revela que o mais importante é a manutenção do elenco. Ele afirma que o Bugre subiu o sarrafo e realizou todos os esforços possíveis para contratações de peças importantes. Ainda sobre o Guarani, a diretoria monitora a negociação entre Fabinho e Criciúma. O atacante está no radar do Bugre para a próxima temporada. Ele tem 24 anos, ficará livre no mercado a partir da próxima semana, quando o contrato com o Atlético Paranense termina, mas já tem uma proposta em mãos para seguir na equipe catarinense. Sporting Cristal do Peru entra na briga por Derek e prepara a proposta pelo atacante. Ele tem contrato até 2025 e só deixará o Brinco de Ouro em uma boa compensação financeira. Guarani divulga início da pré-temporada para amanhã, às 15 horas, no Brinco. Seria no dia 26, eu até disse isso no início do programa, mas vai ser amanhã, tá bom? Dia 27, até por dificuldade de alguns atletas que estão fora do estado em voltarem. Então a reapresentação ficou para amanhã, iniciando oficialmente a pré-temporada às 15 horas no Brinco. Reforços só serão apresentados no começo de janeiro. Apresentados, mas o Guarani vem soltando na forma de pílulas os jogadores que já estão contratados. Já já a gente traz um panorama dos atletas, como por exemplo o Reinaldo, quinto reforço para a próxima temporada. Ele tem 22 anos, chega por empréstimo do Santa Clara de Portugal. A diretoria acertou a renovação também antes do Natal com Bruno Mendes até o final de 2024. Ele que é cria do Bugrão, soma mais de 100 jogos com a camisa alviverde e anotou 31 gols. Aliás, o destaque do portal Carlos Batista em relação ao Guarani, com poucos zagueiros no elenco, Tite será observado na pré-temporada. Outras notícias do dia que os comentaristas vão escolher um tema para comentar. São Paulo oficializa acerto para a venda do Namir Rights do Morumbi, que a partir de janeiro será chamado de Morumbis. Tricolor vai receber cerca de 75 milhões de reais em 3 anos de contrato com a fábrica de chocolates Mondelez. O valor supera o que pagaram a Allianz e Hiperfarma nas arenas do Palmeiras e Corinthians, respectivamente. Outro tema. Aliás, esse foi o principal tema, né? Antes aí do Natal. E ainda não terminou. Empresário de Caio Paulista se manifesta sobre negociação com São Paulo. Eduardo Duran afirma que o clube não deu o mínimo pela permanência do lateral que está a caminho do rival Palmeiras. Vai pular o muro, hein? De acordo com o empresário, o tricolor tentou envolver jogadores e dívida por Hudson. E para fechar, Borussia Dortmund da Alemanha multa os seus jogadores em 1.000 euros. 1.000 euros? Hoje quase R$6. Por cada quilo ganho durante o recesso de Natal. A informação foi compartilhada pelo lateral direito Thomas Müller, que está no clube desde 2020.
jogador belga afirmou que ainda não sofreu nenhuma punição por excesso de peso no clube alemão. Se a moda pega... Então são esses os temas que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas os comentaristas vão escolher para debater. E vamos debater também a tabela do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol desmembrou a tabela, as 12 rodadas do Campeonato Paulista. Atenção para a estreia. O primeiro time campineiro a entrar em campo é a Ponte Preta. Vai jogar no sábado, dia 20 de janeiro, 8h15 da noite, majestoso contra o Mirassol. E o Guarani joga no domingo às 18 horas contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Primeira rodada, 17h15, Red Bull Bragantino e Água Santa. 18 horas no sábado, Botafogo e Santos em Ribeirão. 8 da noite no sábado, São Paulo e Santo André. 8h15, Ponte Preta e Mirassol. No domingo, 4 da tarde, Grêmio Novo Horizontino e Palmeiras. No mesmo horário, São Bernardo e Ituano. Às 18 horas no domingo, Inter de Limeira e Portuguesa, Corinthians e Guarani. Lembrando que haverá uma mudança em relação às questões de televisão, de televisionamento do Campeonato Paulista. A Record segue sendo a TV aberta a transmitir os jogos. Teremos ainda o YouTube e também a Cazé TV, a TNT e a HBO Max, além do Paulistão Play. Então este jogo do Guarani é o jogo da TV aberta. Jogo da TV aberta no domingo às 18 horas contra o Corinthians. Muita gente pode estar imaginando que vai ser no domingo às 4, mas não. Pelo menos nas primeiras rodadas, a Record, que transmitirá jogos no domingo às 18 horas e às quartas-feiras às 21 horas e 35 minutos. Todos os jogos vão ser televisionados. Mas quem estava, por exemplo, acostumado com o Premier, não haverá transmissão do Premier, que não tem mais contrato com a Federação Paulista de Futebol. Então eu repito, TV aberta, a Record TV, YouTube do Paulistão, tem a Cazé TV, TNT e HBO Max e o Paulistão Play. São estes as empresas, as marcas que terão direito às transmissões do Campeonato Paulista. Olha, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores da Nova Light, você conquista iluminação profissional brasileira certificada e economiza muita energia. É mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores da Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados de acordo com o que o cliente escolher. Quer garantir retorno de investimento? Escalhe a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura muito mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse novalight.com.br. Rádio Bandeirantes. Olha, vamos com as participações da galera. Temos muitas participações, mensagens de áudio, mensagens de texto. A galera participando, a galera interagindo conosco, começando com as mensagens de texto. Boa tarde, Boles. Eu contrataria Carlos e Carlos. Só ele seria suficiente. Boa semana a todos. É o Paulo Jacomã, Conde na Paraíba, sempre participando conosco. Valeu, Paulo. Um grande abraço para você. Uma ótima tarde, LP. Muito obrigado. Para o Bugre, eu traria de volta Neneca, Sérgio Neri e Emerson. Esse último, um dos maiores injustiçados com a camisa do Guarani. Abraços, é o Erivelton. Valeu, Erivelton, um grande abraço para você. Boa tarde, amigos. Valdir Pérez, Carlos e Aranha. É o Edson Luiz Magre, distrito de Souzas. Abraços. Valeu, Edson. Um grande abraço para você. O Alexandre está dizendo que o Tiagão é horrível. Coitado do CSA. É a opinião do ouvinte. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Nazário e Oyama, vem mesmo pro Guarani? Seguem negociando. Nesse momento eu diria que o Nazário está mais próximo, mas o Guarani ainda não trouxe nada de oficial sobre esses jogadores. Eu digo oficial no sentido de contratação, né? São sondagens, propostas, especulações. Boa tarde, a diretoria do Guarani está de brincadeira. Rayan, Ludic, Bruno Mendes e Regis. Não assinou a mensagem aqui,
o final do telefone 2463, que mandou a mensagem. Boa tarde, Xará. Opa, boa tarde. Tony Anderson negociando com a Ponte. Vamos se chegar. Valeu, Leandrão. Um grande abraço para você, o Leandro de Rezende. Ele que esteve no time do ABC, rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos com mensagens de áudio. A galera participando conosco, 971021493. Boa tarde aí, pessoal da Band. Aqui é o Sérgio das Panheiras. Olá, Sérgio. Desejar um Feliz Natal a todos. Obrigado. E sobre a renovação do Elvis, eu acho muito boa, cara. Eu gosto do Elvis. Eu acho que o Elvis, com uma pré-temporada e o salário em dia, funciona muito bem. Parabenizar o Eberlin, que a gente critica quando é para criticar, mas parabenizar também, porque dos que tinham aí, cara, Pablo Diego, aquele zagueiro que foi embora do Botafogo aí, o Fábio Sanches, esses caras aí jogaram nada. O Elvis, sim, em forma, ele faz a diferença. Mas também um detalhe, pedir pro Eberlin, cara, botar a casa em ordem, cara. É difícil, mas, pô, cara, sem dinheiro, sem pagar em dia, não vai. Eu acho que ele tem que procurar alternativas, deve estar procurando já, ele e sua diretoria, para tentar a Ponte Preta ter uma estabilidade financeira, né? Uma segurança financeira. A Ponte Preta não tem jurídico e financeiro uma segurança. É sempre a mesma coisa, estoura bomba aqui, bomba ali. Então acho que o maior reforço para a Ponte é uma estabilidade financeira e administrativa. Mas parabéns pela manutenção do Elvis. Abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, CH. Tudo bem aí? Boa noite, Tigrão. A Ponte Preta ela tem que contratar mais jogador, porque ela falou que o Marquinhos falou que contratou 5. 5, saiu 7. Então tem que contratar mais, cara. Não sei o que aquele cara vai fazer, não. E goleiros, sinceramente, Carlão, Moacir, Rafael e Sérgio Guedes. Queria ver esses 4. Se ele tivesse 20 anos, né? Um abraço, Mário de Hortolândia. Valeu, Mário. Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado pela sua participação e sua mensagem. Mais uma. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner aqui do Taquaral. Como foram de Natal, bem? Tudo bem, graças a Deus. Sim. Um santo e abençoado Natal. Amém. Bom, a Ponte Preta, se eu pudesse voltar no tempo, eu traria para o gol... Quem? Valdir Pérez. Sensacional. Carlos o Ganso e o Wilson. Boa. Traria esses 3 se eu pudesse. Um abraço. Outro. Bom trabalho, boa semana. Obrigado. Obrigado ao ouvinte participando conosco, 971021493. Nesta bateria de participações, temos mais uma. Boa tarde, amigos da Band. Boa tarde. Alex Santana aqui de Arthur Nogueira. Fala, Alex. Espero que todos tenham tido um bom Natal aí. Já desejo de antemão um feliz ano novo a todos. Obrigado. Pegar um ganchinho aqui, essa pro Tigrão, do programa do Almoço na TV, tá? Os porquês aí que o Guarani não chegou, né? Eu queria deixar minha opinião aí e ver com o Valdemir aí o que ele acha. Na minha opinião, houveram vários erros, né? Mas eu passo pro Lauser essa responsabilidade de não ter classificado, porque todos os outros técnicos aí, principalmente dos times que subiram, souberam dar uma mudada no time, né? Dar uma melhorada no time quando o time caiu de produção. O Lauser não soube fazer nada com o time dele, né? Queria saber do Tigrão o que ele acha. E quanto aos goleiros do Guarani, eu tô com o CH. Beleza? Neneca, Tobias, Sérgio Neri. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado. Olha, já a gente vai falar bastante sobre o Guarani e o Tigrão já tem a responsa de responder. Aliás, responde agora para ele. Está nos ouvindo e com certeza ele quer a sua opinião. Tigrão. Um abraço para o Alex Santana, que é um grande ouvinte lá na belíssima cidade de Arthur Nogueira. Arthur Nogueira, você sabe o que é legal lá, além de tantas outras coisas? O quê? Ser ciclista. Porque a cidade é uma mesa, né? Ela é muito plana, uma coisa maravilhosa. Então, o cara que anda de magrela lá, de bike... Se dá bem. Se dá bem. Um abraço, viu, Alex? Olha, você não deixa de ter razão, porque o Loser fez um belo trabalho, tanto é que até a 30ª rodada, o Guarani estava no G4 e estava, além de virtualmente promovido à Série A no ano que vem,
estava brigando pelo título. Depois deu uma desandada, tem uma série de motivos aí, mas esse que você colocou, de que o Guarani foi do mesmo jeito até o final, né? Não houve uma mudança. Então ele tinha uma convicção tática, trocou peças, é verdade, mas a maneira do time atuar e algumas figuras que acabaram caindo demais de produção, ele acabou sendo conservador. Eu acho que é um bom treinador, acho que o Guarani acerta em mantê-lo, até porque ele tinha contrato até o final do Paulistão, e esse contrato vai ser cumprido. É importante agora ele estar participando da reformulação do elenco, porque quando ele chegou estava tudo montado, e na janela de transferências o Guarani contratou muito mal, até porque foi a segunda janela, e as opções eram parcas, e o dinheiro também não era lá essas coisas. Então, ele, nesse aspecto, foi prejudicado de não ter conseguido participar da formação, da montagem do elenco. Mas o Alex não está de forma nenhuma errado. Claro que quando chega o grupo todo, incluindo a comissão técnica. E quando dá essa botafogada que o Guarani deu, com tudo na mão, com um pé e meio na primeira divisão, e aí não ganha uma partida, nenhuma, nas 8 partidas finais, incluindo vexames históricos, como perder em casa para o Botafogo, como perder em casa, nesses 8, hein? Para o CSA, como empatar em casa no jogo que ia... Essa vaga seria do Guarani, se ele ganha do Criciúma, a vaga seria do Guarani. Então, realmente, todos têm responsabilidade. E o treinador não pode ser isentado absolutamente. Vai do presidente ao ponta esquerda. Não vou colocar aqui o pessoal do staff, a nutricionista, o porteiro, o massagista, esses não. Mas a alta direção, junto com a comissão técnica e junto com o grupo de jogadores, todos têm responsabilidade. E o Louser também tem. Ele não teve capacidade inventiva para, no momento em que sentiu que o barco estava afundando, arrumar uma canequinha ágil para tirar a água e arrumar um vedante para impedir que ela continuasse entrando. E o barco afundou. Tá aí a opinião do Tigrão. Siga participando conosco, 971021493. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e no intervalo, repito, por se tratar de uma semana diferente, uma semana nessa transição Natal, Ano Novo, mas estamos aqui ao vivo e estaremos assim até a próxima sexta-feira. O Edu Pinheiro, além do Em Dia com a Bola e também da ficha técnica, ele vai trazer historinhas. Daqui a pouquinho, por exemplo, começa o Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol, por exemplo, divulgou hoje a tabela, desmembrou a tabela. Então, por exemplo, Monte Bretão já sabe dia e horário da estreia da Macaca. O Bugrino também sabe dia e horário da estreia do Bugrão. Então o Edu vai trazer historinhas dentro da programação. Fique ligado, já voltamos, agora são 17h33. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço. Vamos lá, historinhas do Campeonato Paulista. Vamos falar de 2001. A Ponte vinha liderando. Era turno único, era a última rodada. E o jogo foi em Americana, no Décio Vita.
28 de abril de 2001. Aí o Washington com 7 minutos de jogo, 1-0 Ponte. 32 segundo tempo, o segundo gol da Ponte, de novo o Washington, 2-0, 40 minutos. Gol do Rio Branco, o Wilson Goiano. E aí tem a expulsão do Piá e do goleiro Alexandre Negri. Eram 2 árbitros em 2001. Aqui apitaram Alfredo Loebelin e Paulo José Danelon. Bom, Piá e Alexandre Negri expulsos e o Dionísio foi pro gol. Por quê? Porque já tinham feito as alterações. E aí uma falta frontal nos acréscimos, a Ponte tinha que ganhar para pegar o quarto colocado. Em tese, pegaria aí o Botafogo de Ribeirão Preto, melhor do que pegar Santos ou Corinthians. Mas enfim, já explico. E aí o Rafael, volante do branco, cobra e raspa o travessão, a Macaca se segura e a Ponte vence 2-1. A Ponte com Alexandre Negri, Glaucio, depois Regis, Rodrigo, Alex Oliveira e Erivelton, Fabinho, Mineiro, Dionísio e Piá, Delmer, depois Macedo e o Washington, o técnico Nelsinho Batista. O Rio Branco com Gustavo, Gilmar Lima, Maxandro e Thiago, Alexandre Chagas, Jair, Rafael Jefferson, depois Sérgio Lobo e Silas, ele mesmo, Silas do São Paulo, Silas, irmão de Eli Carlos. Ele que foi nosso grande comentarista, infelizmente já falecido. O Silas aqui, final de carreira, depois o Wilson Goiano. Entrou no lugar do Silas e no ataque do Rio Branco, Marcos Vinícius e Anailson. E o técnico Zé Teodoro. O que foi que aconteceu? Com esse resultado, a Ponte terminou em primeiro com 31, em segundo o Santos com 29, em terceiro o Corinthians com 26, em quarto o Botafogo com 26. Então o primeiro pegaria o quarto colocado e o segundo pega o terceiro. Então ficou assim, a Ponte pegou o Botafogo e Santos e Corinthians do outro lado. Então, por isso que era importante a vitória, porque a Ponte pegou o Botafogo. Se a Ponte não vencesse, pegaria Santos ou Corinthians. Mas, enfim, vamos lá. Aí o que aconteceu? Começa a fase semifinal. Primeiro jogo foi em Ribeirão Preto, vitória do Botafogo 2-1, no jogo em que a Ponte não teve o Piá, não teve o goleiro Alexandre Negri, que eles foram expulsos em Americana, e o segundo goleiro da Ponte era o Adriano. Mas o Adriano estava com uma contusão no ombro. E o terceiro goleiro da Ponte era o Lauro, que hoje é o preparador de goleiros da Ponte. Bom, 2-1, e aí veio o jogo da volta, majestoso, 13 de maio de 2001, Dia das Mães, e a Ponte vencia por 3-1 até 32 do segundo tempo, quando sai o gol do Botafogo, através do Augusto, e aos 36, pênalti para o Botafogo, cometido pelo volante Roberto, um pênalti escandaloso, e aí o Leandro bate e faz 3-3, terminou assim, e o Botafogo eliminou a Ponte. Na outra semifinal, Corinthians e Santos, primeiro jogo foi 1-1, e no segundo jogo, um gol dramático, hein, do Ricardinho. Ricardinho marcou aos 48 do segundo tempo, Corinthians 2, Santos 1, o Corinthians eliminou o Santos, e a final foi Botafogo e Corinthians. Primeiro jogo, Ribeirão Preto, 3-0 para o Corinthians, com 2 gols do Marcelinho Carioca e um do zagueiro João Carlos. E o jogo final foi no Morumbi, foi 0-0, mas aqui o Corinthians já estava praticamente com o título, como de fato ficou. E o goleiro do Corinthians, quem era? Quem? Gleger Zorzin, hoje nosso grande comentarista. Em 2001, como curiosidade, partida terminada 0-0, ninguém ganhava ponto nenhum. Ia para as cobranças de pênalti e o vencedor ganhava 1 ponto. Partidas empatadas com gols, 1-1, 2-2, 3-3, cada um ganhava 1 ponto e ia depois para as cobranças de pênalti. E o vencedor ganhava mais 1 pontinho. Eram 2 árbitros, conforme eu disse, e tem aqui outras curiosidades também, por exemplo, os chamados grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, eles jogaram, a maioria, quando o mando lhe pertencia, eles jogavam aí no interior. E o Washington terminou aí como artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols. Pela primeira vez a Ponte teve um artilheiro no Paulistão. Paulista 2001, hoje aqui na Bandeirantes para os amigos. A gente volta amanhã contando aí uma passagem do Guarani. É isso aí, Boris. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes.
Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florense, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florense, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes, no FM 85.7, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Siga participando conosco, 971021493. Se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram na Ponte em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar na Macaca em 2024, quem você contrataria? E a mesma para os bugrinos. Se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? Mensagens de áudio e mensagens de texto 971021493. Já vamos debater Ponte Preta em Elvis, de contrato renovado. Eu quero já as opiniões do CH e também do Tigrão. Agora vamos fazer aquela pequena parada, aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu. É que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, não é? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo, como uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. Vamos então, começando com você, CH, às 17h43, falando sobre a Macaca. Elvis renova com a Ponte Preta até o final de 2024, podendo ter o contrato renovado em 2025, caso alcance metas impostas pelo clube. O meia vai para a 3ª temporada vestindo a camisa da Ponte Preta. O acordo com o camisa 10 teve reajuste salarial. Qual a sua opinião, em CH? Bom, se ele entrar em forma, é uma ótima notícia.
Ele tecnicamente sabe jogar, no mercado há poucas opções nesta posição. Ele não precisa provar mais nada para absolutamente ninguém, mas ele precisa estar melhor fisicamente do que esteve em 2023. Se isso acontecer, a chance dele ajudar a Ponte é gigantesca, porque, repito, ele sabe jogar futebol, é um cara que tem uma ascendência com o grupo de jogadores. Agora, tudo depende do que for montado, né? O Elvis também, mandorinha, não faz sozinho o verão, não. Ele precisa ter um conjunto, um time, uma estrutura para poder jogar. Agora, sem dúvida, ele é um jogador diferente, desde que ele esteja em forma. E para você, Tigrão, a opinião sobre a renovação de contrato de Elvis. Lembrando que na semana passada o presidente Marco Antônio Eberlin esteve participando aqui conosco do Esporte em Debate. E quando perguntado sobre Elvis, ele foi taxativo e disse: estou muito confiante, estou muito otimista. E realmente isso acabou se concretizando. Vale lembrar, né, Tigrão? Eu me recordo de uma fala do Elvis em uma das partidas, naquele momento turbulento, ruim da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B, ao final de um jogo no Moisés Lucarelli. Ele até deu uma declaração polêmica, até no calor do jogo. Eu não me recordo qual foi o resultado daquela partida, mas muito provavelmente a Ponte não venceu. Ele disse o seguinte: olha, se estavam buscando um jogador que corresse, um jogador de intensidade, esse não sou eu esse jogador. Eu me recordo também que recentemente em um time que disputou o Campeonato Paulista, eu não vou citar o time porque muita gente vai associar o treinador, e o treinador pode estar até nos ouvindo. E esse jogador, camisa 10, clássico, o cara que coloca atacante na cara do gol, que consagra atacantes, jogadores de beirada, jogador que tem a bola parada como realmente uma situação que pode decidir uma partida de futebol. E esse treinador chega em esse determinado clube, que não é de Campinas, e muda o esquema do time, com esse jogador já vindo do elenco que havia conquistado o acesso. E o time não funciona. Evidentemente que o treinador cai e chega um novo treinador que coloca na cabeça desse camisa 10 e dos outros jogadores: olha, a gente vai armar um esquema tático no qual vamos beneficiar o nosso jogador mais habilidoso, aquele jogador que vai ser o diferencial. E não deu outro. O time acabou, pelo menos, permanecendo em uma divisão especial de um campeonato estadual aqui do estado de São Paulo. Onde eu quero chegar? E o Elvis, Tigrão, a gente sabe que não é um jogador de intensidade, não é aquele jogador que toda hora vai ficar correndo atrás do atacante, do cara que está ali no meio. E o próprio treinador atual da Ponte, que vai permanecer em 2024, o Brigatti, ele disse: olha, o que eu fiz com o meu time quando eu assumi? Eu fiz um losango no meio campo, deixando principalmente o Elvis mais liberado. E funcionou. Tanto é que na Ponte, nas 3 últimas partidas de 9 pontos disputados, a Ponte somou 7, com o Elvis sendo um jogador importante. E agora vem a renovação de contrato. Qual a sua opinião sobre a renovação de Elvis, Tigrão? Acho uma ótima notícia. Acho que o jogador é diferenciado. Ele é um estilo em extinção no futebol brasileiro. Claro que muita gente gosta mais de correria, né, de jogador que faz hoje essa frescura aí, o tal do box to box. Então tem meia aí que corre 16 quilômetros por jogo, erra 42 passes, erra 5 arremates para gol e dá uma assistência certa. Então não adianta o tal do box to box. Também acho que se o Elvis conseguisse correr da meia-lua defensiva da Ponte até a meia-lua ofensiva, até a meia-lua defensiva do adversário, seria melhor, com a qualidade que ele tem. Só correr não adianta. Aí tem que mudar de esporte, tem que virar maratonista, né? 100 metros rasos, 400 metros rasos, 400 metros com barreira, e daí para frente. Então o jogador correr é importante. Eu acho que o Elvis, tendo uma razoável mobilidade, ele faz o time jogar em torno dele. Haja visto o que aconteceu aí depois do jogo contra o Avaí, onde, aliás, ele voltou ao time contra o Avaí. Voltou contra o Avaí. Estava aquele meia, Santiago, que veio lá do Náutico, né? Estava aí e tal, o João testou, chutou lá uma bola na trave e tal, mas não funcionou. Bom, vamos voltar com o Elvis. Só que estavam preparando o Elvis para os 360 minutos finais, os 4 últimos jogos. Não que o Elvis estivesse nos últimos jogos na plenitude da sua condição física,
mas ele evoluiu muito. Ele já começou a correr, ele já começou a se movimentar, ele começou a dar boas assistências, e o reposicionamento do meio-campo com esse losango aí. O losango era o seguinte: losango é um losango, né? É 4 bicos, né? Então tem um bico atrás, um bico na frente e 2 laterais. O bico da frente era o Elvis, o bico de trás era o Felipinho, e os 2 bicos laterais, o Ramon Carvalho e o Amaral. E ele sacou do time o Leonaldi, que é uma das estrelas da companhia, dentro da atual realidade da Ponte, queiram ou não. O jogador que evoluiu, que pintou, que teve grandes times interessados nele, aí caiu de produção, mas não estava rendendo. Eu acho que jogando com o Amaral, com o Felipinho, com o Ramon Carvalho, a bola flui mais do que com o Leonaldi, que é passe curto. Leonaldi que é mais de conduzir, Leonaldi que é mais de correr atrás, mas ele é muito importante a sua permanência. Leonaldi, se não começar o Campeonato Paulista e continuar na Ponte, ele tem contrato, é um jogador que pode ser considerado o 12º titular. Mas esse losango armado, reposicionando o meio-campo e dando com 2 canhotos e 2 destros, Felipinho e Ramon Carvalho, canhotos, Amaral e Elvis, destros, e dando liberdade num 4-4-2, que virava quase um 4-3-3, com a liberdade, sem muita responsabilidade de marcação, para o Elvis chegar mais próximo do Pablo Diego e também do Gé, claro que fez com que a Ponte crescesse, mas fundamentalmente o fato do Elvis ter conseguido pelo menos uma condição aceitável, fisicamente falando. Então, para mim, importantíssima essa notícia, que ele faça uma boa pré-temporada, que o pessoal lá na casa dele pegue a chave do armário e tranque lá dentro todos os panetones e coloque no freezer um cadeado onde está guardada a leitoa. O cara voltar dentro, já pensou? Esse negócio que nós ouvimos agora aí na Europa, qual que é o clube? Cada quilo que o cara ganha nas festas vai pagar 1.000 euros, quase 6 mil reais por quilo. Porra, se o cara ganhar 20 quilos, 120 paus. Então tem que tomar cuidado, né? Não precisa multar o Elvis, não. O Elvis ajudou muito. Mas ele tem uma tendência para ganhar peso, essa é a verdade. Então, que ele tenha, deve se divertir, vai tomar o seu champanhe, vai tomar o seu vinho, vai tomar a sua cervejinha, se gostar, eu não sei. Nunca tive a oportunidade de perguntar isso para o Elvis, até porque não é da minha conta, né? Mas tudo com moderação, tudo numa boa, comida direitinho, balanceada. Eu, se fosse o Elvis, pela bola que ele tem, pela inteligência que ele tem dentro de campo, eu, se fosse o Elvis, eu contrataria uma nutricionista particular. Mas assim, sem pensar. Mas não é para ficar 24 horas policiando o Elvis, não. Vou montar aqui um cardápio para você. Manhã, almoço, chá da tarde, jantar e lanche antes de dormir. Não vai passar fome, não. O atleta não pode passar fome. Não pode perder musculatura. Não pode estar subnutrido. Não pode estar mal do ponto de vista alimentar. Mas tem que comer direito. Também não sei se o Elvis come errado. Mas como ele tem uma tendência, que deve ter uma origem, se não genética, de glândula, não sei, para ganhar peso, ele teria que ser bastante comedido e muito disciplinado para se alimentar e para não parar de treinar, inclusive no período de férias. Então a nutricionista vai lá, faz a alimentação balanceadinha, bebida, tudo bonitinho. Fala, Elvis, você quer voltar legal? Eu não preciso estar aqui como sua segurança. Siga isso daqui à risca. É baratinho a consulta, 300, está resolvido o problema. Isso não vale só para o Elvis, não. Vale para todo mundo que se preocupa com a saúde, né? Então, é isso, sabe? Tendo essa questão da mobilidade ajustada, Boles, o Elvis vai ajudar demais de novo, tomara que não tenha nenhuma contusão de recuperação demorada,
Mas é uma grande notícia, sim, nesse dia 26 de dezembro, pós-Natal, essa renovação de contrato, não renovação de contrato, porque ele já tinha contrato, mas a continuidade do Elvis com um ajuste salarial que foi feito. É isso, Elvis fica 38 jogos na temporada, 23 jogos na Série B, 15 jogos na Série 2, 5 gols marcados, com bola rolando, aquele gol importantíssimo contra o Tombense na reta final da Série B, mas o gol mais importante da temporada foi o gol do título. O título do Campeonato Paulista da Série A2 no dia 8 de abril de 2023. Vamos relembrar o gol do Elvis, o gol que deu o título da Série A2 para a Macaca. Elvis, o gol do título da Macaca. Só depende de você, Elvis. Capricha que dá. Você tem experiência. Você é vivido no futebol, você tem acima de tudo a confiança no torcedor. Está no pé direito de Elvis o título da Macaca. Vai para a quinta cobrança, a Ponte. Está 2-2. Se ele fizer, a Ponte conquista o título. Elvis vem para a última cobrança para a Macaca. Sábado, 8 de abril de 2023, 17 horas e 15 minutos. Elvis vem pra cobrança, autorizado, o pé direito, bateu, acabou! Gol da Ponte! Pra mostrar o seu... Chegou o dia, macacada! É hora de gritar, campeão! Foi difícil, foi suado, um rebaixamento inesperado. Foram meses, dias, horas para o grande dia. E esse dia chegou. É hora de festejar, é hora de esbravejar, é hora de gritar, é campeão. A Ponte é campeã paulista da Série A2. Comemore, macacada, faça a sua festa. Parabéns, Associação Atlética Ponte Preta. É o gol de Elvis que deu o título para Macaca. Tá registrado, foi registrado no ar da Rádio Bandeirantes em abril deste ano de 2023. Portanto, Elvis permanece. Já o Vladimir Catarino traz mais informações da Macaca pontualmente às 18 horas em Campinas. Olha o meu recado. Não, o quinto sinal foi no gol, né? 17h56. É, o quinto sinal foi no gol. São 17h56. Já o quinto sinal apontando 18 horas. Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Fica na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Olha o nosso amigo Carlão, tá dizendo aqui, o Bolis, o Eberlin disse ao Tigrão que o Pablo Diego também tinha grandes chances de ficar, mas não ficou. Então a Ponte terá que repor a altura, senão vai sofrer novamente com gols. 2023 foi o pior ataque. Abraços, Carlão. Feliz 2024 a todos da Band. Se o Tigrão puder comentar para o Eberlin escutar sobre o Pablo Diego, eu agradeço. O time está precisando de reforços, não só no ataque, viu, Cardão? Reforços em diversas posições. Já o Tigrão. Pode ser agora, comenta aí, Tigrão. Ô Bolis, não pro Eberlin escutar, né? Aqui a gente não fica trocando farpas no ar, né? A função nossa aqui é de extrair as melhores informações para os nossos ouvintes. É isso. E ele também não cravou, não. Vamos ser justos aqui. Se ele falar, está renovado, esse daí esquece. Aí eu ia dizer, Eberlin derrapou. O Eberlin, né, escorregou na maionese. Não. Ele disse, está bem encaminhado, estou otimista. Eu perguntei de Elvis
e de Pablo Diego. Eu acho que o Pablo Diego seria também uma grande notícia. Para mim é uma perda muito grande. O problema é que o Pablo Diego na Série B jogou muito pouco. Ele se contundiu no primeiro turno e voltou no final do segundo turno e ainda fora de forma. Ele se contundiu no jogo 1-1, Ponte Sport no Moisés Lucarelli no primeiro turno, joelho. Aí ficou um tempão tentando recuperar com fisioterapia, não deu certo, teve que ir para a artroscopia, que não é uma cirurgia pesada, não é ligamentar, não é aquela cirurgia de 8 meses, mas só que ele tinha ficado muito tempo na fisioterapia e foi uma alternativa, tentaram evitar a cirurgia, mas ele continuou com dor e aí fez a artroscopia. Aí mexe no menisco, tal, dá uma limpada e aí tem um período de 45 dias de fisioterapia pós-cirúrgico. Depois daquele período pré-cirúrgico, também de fisioterapia. Então ele acabou ficando 4 meses fora do time. É muita coisa. Mas depois que voltou, ganhou confiança, estava batendo na bola, está virando em cima da dobradiça. Dobradiça é o joelho, né? Perdeu um pouco o trauma. Nossa, o ataque da Ponte foi outro. Haja vista as 3 últimas apresentações, ou 4. Eu incluo até a apresentação contra o Avaí. Sensacional. Culminando com 2 golaços no jogo decisivo contra o CRB, na partida final, na 38ª rodada no Campo da Ponte. Então, seria uma boa. O Eberlin disse que estava otimista, que estava bem encaminhado, mas o Sport chegou com bala alta, e aí levou o atacante da Ponte, uma pena. Então, seria muito bom que o otimismo do Eberlin com relação ao Elvis, e acabou se confirmando a permanência, também tivesse ocorrido na renovação do Pablo Diego. Infelizmente não aconteceu, é o mercado da bola, é a carência de recursos, é a carência de dinheiro nos cofres da Ponte que leva a esse tipo de situação. Mas, para ser justo, né, e não ficar aqui falando em cima de factoides ou de fake news, ele não disse que ia continuar. Ele disse que estava otimista e que estava bem encaminhado. É isso aí. Olha, já informações do Guarani. Bruno Mendes, contrato renovado. O Bugre se apresenta amanhã, estreia contra o Corinthians, domingo, dia 21 de janeiro, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Já a Ponte estreia no sábado, dia 20, 8h15, diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, no retorno da Ponte, a elite do futebol paulista. Agora tem Vladimir Catarino, às 18h01, trazendo mais informações da Macaca pra gente comentar, pra gente debater. Oi, Bolis, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Torcedor da Macaca ganhou um presente de Natal, né? Não atrasado, foi na data certa. A renovação de contrato com Meia Elvis, um dos principais jogadores da Ponte Preta na última temporada, renovou o contrato até o final de 2024 e com metas impostas pelo clube que podem gerar uma renovação automática de contrato até o final de 2025. Torcedor, claro, está comemorando, né? O Elvis vai para a 3ª temporada vestindo a camisa da Macaca. Teve um reajuste salarial, né? Importante, até uma valorização financeira dada pelo clube ao jogador. As conversas já estavam sendo feitas desde o final da temporada e finalmente tiveram aí a conclusão final feliz com a renovação contratual. Portanto, o Elvis permanece, um dos líderes do elenco. Jogadores experientes saíram, né? Casos do Kaique França, do Fábio Sanches, do Pablo Diego, mas o Elvis permanece, continua vestindo a camisa da Ponte Preta na próxima temporada. Enquanto isso, a Macaca segue trabalhando na busca por jogadores e também na liberação de outros que não serão aproveitados. Por exemplo, o zagueiro Thiago Lopes, sem espaço no atual elenco, Bolis, foi emprestado ao CSA até o fim da próxima temporada. Ele foi revelado na base da Ponte, disputou 11 partidas esse ano, mas acabou não se firmando como titular. Boa sorte ao Thiago Lopes aí na sequência da sua carreira. A Ponte também não conseguiu avançar na negociação com o Alex Silva. Agora encaminha um acerto com o Igor Inocêncio, lateral direito que estava no Avaí, pertencia ao Ceará e pode ser anunciado pela Ponte nos próximos dias. Então mais um aí pode ser comunicado, anunciado aliás, o Igor Inocêncio como reforço da Ponte Preta para a próxima temporada. A Federação confirmou hoje o desmembramento das 4 primeiras rodadas
da Série 1 do Campeonato Paulista. Então, oficialmente, a estreia da Ponte Preta vai ser sábado, dia 20 de janeiro, em casa, no Moisés Zucarelli contra o Mirassol, sábado à noite, 8h15 da noite. Na segunda rodada, a Ponte fará sua primeira partida fora de casa. Vai ser no dia 25, quinta-feira, 7h30 da noite, na Vila Belmiro, ou onde o Santos mandar o jogo, né? O mando é do Santos. Confronto, portanto, contra um primeiro grande da Ponte, na segunda rodada do Campeonato Paulista, contra a equipe do Santos, é a Macaca, que conhece os seus adversários, mas que pensa primeiro na montagem do elenco, na contratação de jogadores para a disputa do Paulistão e também na manutenção daqueles jogadores que lhe interessam e que fizeram parte da campanha da equipe, tanto na Série 2, mas principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano 2023, Leandro Boles. Valeu, Vladimir. Já já você volta trazendo informações do Guarani. A galera segue participando. Mensagens em relação à Ponte. Marcos Carvalho, boa tarde, bom final de ano a todos. A Ponte não, e ele coloca em letras garrafais, não precisa trazer ninguém. Põe os meninos com esses jogadores que já estão contratados e paga em dia. Essa diretoria é muito fraca, é a opinião do Marcos Carvalho. Olá, Boles e equipe. Elvis literalmente é um reforço de peso. Vejo essa situação como um processo trabalhista a menos por enquanto. O cara tem alguma quantidade. Sem dúvida, agora o problema dele é o condicionamento físico. Deve ser qualidade, né? Foi um erro de digitação aqui, o Wagner que mandou a mensagem. E assim continuaremos entrando com um jogador a menos em campo. Eu lamento, mas como o próprio Eberlin já havia prometido, 2024 seria um ano ruim para a Ponte. Já começou então. É o Wagner do bairro Vila Régio não concordando com a renovação de contrato ou com a permanência, já que ele tinha contrato do Elvis. Uma mensagem em relação ao Guarani que já já vamos debater também. Aranha, Rafael e Carlos Ganso, é a minha opinião, é a opinião do Emerson. É a nossa enquete de hoje, fala a galera de hoje, né? Valeu, Emerson, um abraço pra você. Carlos e Valdir Pérez podem ser votados na Ponte Guarani, pois se jogaram nos dois, é o Dedê. O Edival Fernandes. Valeu, Edival Fernandes, um grande abraço pra você. Olha, pra você que tá chegando agora, o Fala Galera de hoje é o seguinte: se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram na Ponte em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar na Ponte em 2024, quem você contrataria? E é a mesma para Bugrinos. Se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? 971021493. Quem está nos acompanhando através do YouTube, foi postada lá a mensagem, até para facilitar, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já mais participações do ouvinte aqui na Bandeirantes nesta terça-feira. Agora são 18h08. Antes do intervalo comercial, eu tenho um recado especial da Rocha Autopeças. 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade da Rocha Autopeças. Atendimento qualificado e parceria com as melhores marcas e as mais requisitadas no mercado. Então, mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e a segurança de todos. Vai viajar? Vem aí o Réveillon, faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. O brasileiro, aliás, brasileiro só depois, do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista que foi desmembrada, o primeiro jogo do Guarani em casa será no dia 24 de janeiro, segunda rodada, 9h30 contra o São Bernardo, contra o Bernô. Já a Ponte, na segunda rodada, vai até Santos, na Vila Belmiro, 7h30, quinta-feira, dia 25, pegar o Santos. Na terceira rodada, a Ponte Preta joga em casa, domingo às 4 da tarde contra a Inter de Limeira. E o Guarani joga no sábado, 8 da noite em Itu, contra o Ituano. Já na quarta rodada, a Ponte Preta joga contra a Portuguesa no Canindé, dia 31 de janeiro, uma quarta-feira. E a Ponte Preta vai jogar... A Ponte joga contra a Portuguesa e o Guarani joga também na quarta-feira, 9h35, contra o Mirassol. Lembrando que nesta
primeira fase do Campeonato Paulista da Série 1, não teremos o derby. Afinal de contas, Guarani e Ponte Preta estão no mesmo grupo, no grupo P, ao lado de Água Santa e também do Palmeiras. Ou seja, nem Ponte, nem Guarani irão enfrentar o Palmeiras, nem o Água Santa nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Vamos a um rápido intervalo, você segue participando e já voltamos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol Clube e aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes, focalizando a primeira vitória do Guarani 2023. 18 de janeiro, uma quarta-feira, 21h35 no Brinco. Guarani Santos, o Bugre com Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Leandro Vilela, depois Iago, o colombiano Richard Rios e Giovanni Augusto, depois Alan Santos, Bruno José, depois Bruno Michel, Bruninho, depois Genilson e Derek, depois Nicolas Careca, técnico Mozart, o Santos, João Paulo, João Lucas, depois Natan, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Dodge, depois Lucas Braga, Sandri, Vinícius Zanocelo, depois Ângelo e Mendonça, Marcos Leonardo, depois Lucas Barbosa e o venezuelano Soteldo e o técnico Odair Hellman. Vamos lá, o gol do Guarani logo a 6 minutos de jogo. O gol do meia Giovanni Augusto foi de pênalti. E a 20 segundos do segundo tempo, o segundo gol com Nicolas Careca. Final, Guarani 2, Santos 0.
público 4.137 e a renda 120 mil reais. Aqui é Paulistão e a primeira vitória do Bugre em 2023 aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes, você no FM, faixa estendida 85.7 pelas principais ruas e avenidas de Campinas, por todas as rodovias que passam aqui pela nossa região. Tá voltando para casa, participe conosco, somzão forte e potente da Rádio Bandeirantes, de muita história e credibilidade. E através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você também participa conosco. Boa tarde a todos, um excelente ano novo. Goleiros na ponte, Carlos Ganso, Valdir Pérez e Kaique França. Abraços, é o Carlos Matozinho de Itatiba. Valeu, Matozinho, um grande abraço pra você. Boles, os 3 goleiros da ponte seriam Carlos, Aranha e Valdir Pérez. É o Pedro Pereira, Jardim dos Oliveiras. Abraços. Valeu, Pedrão, um abraço pra você. Pedro é o nome do meu filho, Pedro Boles. Goleiros da ponte, Carlos Aranha e Ivan Quaresma. Abraços, é o Sérgio, Jardim das Paineiras. Enfim, a galera segue participando conosco, afinal de contas, esse é o tema do nosso Fala Galera de hoje, tá bom? Para você, repito, que está chegando agora, se fosse uma máquina do tempo e trouxesse 3 goleiros que jogaram na Ponte Preta em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar na Ponte em 2024, quem você contrataria? E a mesma pergunta para Bugrinos. Se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram no Bugre em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar no Guarani em 2024, quem você contrataria? 97102-1493. Vladimir Catarino agora chega para atualizar as informações do Bugrão dentro do Esporte em Debate. Oi, Leandro Boles, ouvintes do Esporte em Debate, torcedor bugrino, tá chegando a hora, hein? Ver o Guarani novamente em campo. Pelo menos inicialmente nos treinos. Amanhã, 3 da tarde, o Guarani se reapresenta e começa a pré-temporada para 2024. A reapresentação acontece exatamente no Brinco. Os reforços que o Guarani já anunciou serão apresentados apenas no começo de janeiro. Oficialmente, né? Imprensa, mas claro, já começarão normalmente os treinamentos. O Guarani que anunciou o atacante Reinaldo, 5º reforço para a temporada, 22 anos, ele chega por empréstimo do Santa Clara de Portugal. É um reforço para o ataque que também tem um reforço que já estava aqui, né? A renovação contratual do Bruno Mendes até o final de 2024. Revelado nas categorias de base do Bugre, o jogador soma mais de 100 jogos com a camisa alviverde e anotou 31 gols. É importantíssimo demais ter o Bruno Mendes no grupo. O Guarani acerta, portanto, na sua renovação. O superintendente de futebol do Guarani, o Juliano Camargo, revela, Boles, que o mais importante é a manutenção do elenco, que fez aí sim uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu tenho dito e disse na minha chegada, o maior reforço do Guarani, para mim, é a manutenção do elenco, base, o time, a maioria dos atletas titulares, dar continuidade no trabalho do Humberto e aí a gente fazer os ajustes pontuais. Eu falo isso por experiência própria. Eu fiz todo o planejamento, fiz parte, né? Vamos lá, não sou eu, fiz parte do planejamento do Criciúma de 2021 até 2023 e o grande segredo do Criciúma foi a manutenção. Para você ter uma ideia, em novembro do ano passado eu renovei 20 atletas desse elenco que ascendeu a Série A esse ano. Boles, Guarani está muito perto da contratação ou de trazer novamente, né, para o Brinco o Bruno Nazário. Aliás, inclusive para contar com o Bruno Nazário, o Guarani aumentou o teto salarial, hein, para R$120 mil mensais para fechar com o jogador. Bruno já está fazendo exames e deverá ser confirmado nos próximos dias como reforço do Guarani. O Bruno Nazário, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe da Chapecoense. Já jogou no Guarani em 2021, está voltando aí como um reforço importante para a próxima temporada.
Além disso, outros nomes que estão numa lista, num pacotão que deverá ser confirmado nos próximos dias pelo Guarani, o Fabinho, vindo do Criciúma, o Mantuan e também o Oyama. Alguns jogadores aí que deverão estar numa lista que o Guarani deverá confirmar nos próximos dias de reforços para a próxima temporada. Não dá para negar, né, que o Guarani está se movimentando bastante aí na busca de contratações para a temporada, onde busca como objetivos a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista e o principal objetivo, o acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Voltando a ouvir o Juliano Camargo, Bolis, ele afirma que o Bugre subiu o sarrafo e realizou todos os esforços possíveis para contratações de peças importantes. Na verdade, a gente acabou não subindo, não efetivando isso, porque as propostas não foram aceitas. Mas a gente fez todo o esforço para que a gente conseguisse contratar esses atletas. Então, a diretoria se colocou está disposta a subir o sarrafo, sim, porque achava interessante e competitivo, mas para você ter essa ideia de como o mercado está fora da curva e atletas pedindo muito acima da realidade. É impressionante. Eu tô muito impressionado, porque mesmo com um orçamento 3 vezes maior que eu tinha, por exemplo, no Ceará, eu não tinha pedidas como está tendo nesse ano. Falei há pouco, né, na lista de possíveis reforços do Guarani do Fabinho. Ele tem 24 anos, vai ficar livre no mercado a partir da próxima semana, quando termina o contrato dele com o Atlético Paranaense, mas ele tem uma proposta do Criciúma, né, onde jogou a Série B, então vai ter que aí o Guarani entrar nessa disputa com o Criciúma, que quer a permanência do jogador. O Derek continua recebendo propostas, né? O Derek foi destaque do Guarani na última Série B. Ele tem uma proposta, ou deve ter nos próximos dias, uma proposta do futebol peruano. O Sport Cristal entra na briga pelo Derek, mas aí tem que conversar com o Guarani. Ele tem contrato até 2025 e tem que ter uma compensação financeira ao Bugre, caso algum clube, né, independente de qual seja, queira contar com o Derek na próxima temporada. Guarani que já tem o dia e horário da sua estreia na Série A1 do Campeonato Paulista ano que vem, e vai ser contra o Corinthians, vai ser no domingo, dia 21 às 18 horas, 6 da tarde, domingo, dia 21 de janeiro, o Guarani estreando contra o Corinthians na Neoquímica Arena. A primeira partida que o Guarani fará em casa, Bolis, na Série A1 do Campeonato Paulista, vai ser na quarta-feira, dia 24 de janeiro, 9h30 da noite, quando vai jogar contra o São Bernardo. As informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir Catarino, muito obrigado pelas informações. Só para atualizar, o Luiz Oyama, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Oyama pertence ao Botafogo, acaba de acertar com o Juventude. Então, o Luiz Oyama não vem mais para o Guarani. Agora, evidentemente que essa situação do Nazário, inclusive estava vendo aqui, viu, CH? Nas redes sociais do Bruno Nazário, para ver se tem alguma postagem, alguma coisa enigmática, né, dele, da esposa, mas não tem absolutamente nada, nenhuma foto, algo do Natal, se é que ele colocou no Stories, já sumiu. Não tem absolutamente nada, mas é claro que o torcedor bugrino fica na expectativa. E aí, CH, estes reforços que já foram anunciados e os nomes que estão sendo sondados, pode deixar o torcedor do Guarani preocupado, empolgado, otimista? Como é que você vê tudo isso? Eu tenho que esperar um pouco mais, Bolis. Eu gostei do Reinaldo, dessa contratação. Não sei se na prática ele vai dar conta do recado, mas ele é um jogador interessante, 22 anos, atacante, é um cara que quando vi jogar, gostei. Vamos ver se na prática ele joga o futebol que dele se espera. Quando a gente conversou com o Juliano, eu perguntei sobre o Luiz Oyama e sobre o Nazário, ele foi muito, não pessimista, mas ele deixou claro que está muito distante do que o Guarani pode, mesmo aumentando a régua um pouco para cima em termos de piso salarial, né? Então não sei, o Oyama está indo para o Juventude, alguns dizem que o Nazário está certo, outros dizem, tem muita coisa na internet, muita especulação, outros dizem que ele está muito próximo. De qualquer maneira, a gente vai ter que aguardar. Seria muito bom que ele viesse para o Guarani para poder reforçar. Entendo que
Apesar da temporada de 2023 ter apresentado alguns momentos, eu estou falando do Nazário, irregulares, eu entendo que ele é um jogador que ajudaria muito o Guarani. Agora, o mercado tá maluco, né? Os caras estão pedindo coisas, salários, condições e principalmente luvas, né? E a culpa é dos clubes, a culpa é dos dirigentes. Tem dirigente aí que perdeu completamente a responsabilidade, o juízo. Tem jogador aí que está recebendo dinheiro na mão que eu não sei como é que os clubes vão... Eu não sei se eles vão sustentar, né? Porque é muito dinheiro. Muito dinheiro. E esse campeonato da Série B, com a queda dos 4 que vieram da Série A, vai ser muito mais difícil do que esse de 2023. Muito mais. São times que vêm para a Série B estruturados, mesmo com a campanha ruim na Série A, mas eles estão, por exemplo, comparando com o futebol de Campinas, acima em termos de estrutura, de dinheiro, de condição que os times de Campinas, além de Sport, além do Ceará, além dos outros times que com certeza vão dificultar a vida do Guarani, da Ponte. Agora vindo esses 4 além do Santos, né? O Santos acertou o Juliano, por exemplo, que foi dispensado pelo Corinthians. Já tinha acertado o Carille, entre outros jogadores que estão indo para o Santos. Vai ser muito complicado. Eu acho que a diretoria do Guarani não pode tirar os pés do chão, não pode cometer loucura, mesmo que isso custe um ou outro jogador aí que não venha para o brinco. Loucura porque a conta chega. Você pode contratar de imediato agora, mas daqui 3 meses, se o seu salário não tiver em dia, se você não tiver um clube organizado, você vai pagar a conta ali na frente. E aí vai ser fatal. Então eu ainda acho que tem que trabalhar com os pés no chão. Vamos ver se com os pés no chão, a gente bateu um papo muito longo com o Juliano a semana passada, e ele deixou muito claro, não é? Que a política vai ser obedecida, que é o pagamento em dia, com responsabilidade, e vai tentar no mercado suprir as peças que o Guarani precisa. Vamos aguardar. Agora, se contratar o Nazário fica bom, seria muito importante. Agora, sem fazer loucuras, Boris. É isso aí, e chama atenção o que disse, né, o Juliano Camargo, mesmo no Ceará, quando eu tinha um orçamento 3 vezes maior do que tem hoje com o Guarani, o mercado não estava tão inflacionado como agora. Olha, já a opinião também do Tigrão. Antes eu tenho um recado para você do Ica Atacado, que tem os produtos da Seara. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango, é muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada na Seara? Ainda não? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão, sobre os reforços que o Guarani já anunciou. Anderson Leite, jogador que na última temporada esteve no CRB, o lateral esquerdo Helder, tem aí também o Gabriel Santos, jogadores que acabaram sendo negociados, foram contratados, né, jogadores que chegam para vestir a camisa do Guarani na temporada de 2024, e segue na expectativa o torcedor da chegada do retorno, além do Reinaldo, né? Reinaldo, quinto reforço, foram 5 anunciados, o Bruno Mendes, contrato renovado, e a galera bugrina na expectativa de Bruno Nazário. Como é que você vê essa movimentação do Guarani, Tigrão? Bom, o Guarani está se mexendo dentro das suas possibilidades, me parece que mantendo o mesmo estilo administrativo de respeitar a questão contábil, né, da receita e das despesas. Não adianta entrar em ciranda aí, em loucura, em leilão. Acho que realmente teremos que aguardar um pouquinho, as primeiras rodadas, pelo menos 3 ou 4 rodadas,
A bem da verdade, o Guarani sofreu algumas baixas importantes, e eu cito aqui de passagem o Bruno José e o Bruninho, e isso pode atingir ainda o Derek, que está muito valorizado no mercado, muito procurado pelo mercado. Então, são 3 jogadores fundamentais no esquema que o Guarani poderia montar para o Campeonato Paulista. E aí está tentando fazer as reposições. O Nazário me parece um jogador caro hoje para o Guarani, tecnicamente bom jogador. Não gostei muito da questão da intensidade dele na Chapecoense, pouco lento, diferente daquele jogador vibrante, canhoto, que jogava do lado direito nos tempos de Guarani, mas é um jogador, inclusive com experiência internacional na Alemanha. Não resta nenhuma dúvida com relação à qualidade dele. E os números dele na Chapecoense, gols marcados, assistências, foram muito bons. Então, eu acho que é mais difícil. O Nazário, como achava difícil o Luiz Oyama, olha aí, já acertou com outra agremiação. Não vem mais. É um belo volante moderno, chega à frente. Aliás, fez gol pelo Goiás na partida de despedida do Goiás na competição contra o América Mineiro. Ambos já estavam rebaixados. O Goiás ganhou de 2-1 e um dos gols do Goiás, o segundo, foi, aliás, bonito gol de fora da área, foi do Luiz Oyama. Esse não vem mais. Então, já foi embora também o Matheus Barbosa, né? Que é um jogador que dava, queiram ou não, um equilíbrio no sistema de meio campo do Guarani, seja na marcação ou no início das jogadas, naquela distribuição de jogo, naquela transição meio campo-ataque, visto que o Guarani não jogou o campeonato todo da Série B com um meia de ofício. Apesar de ter trazido o Regis de volta, o Regis não conseguiu jogar, não conseguiu se firmar, e aí foi puxado o Bruninho, que é um meia ponta de lança, mas não é um armador. Para mim, uma improvisação, acabou dando certo, pelo menos até a 30ª rodada, depois a situação acabou desandando um pouco. Então, eu acho que teremos que esperar um pouco. Esses nomes anunciados, não dá para soltar rojão. Fogos, Helder, do Criciúma e tal, como é que vai ser? Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que o Guarani está trazendo dentro de um teto. São jogadores que me agradam, quero dizer isso. Mas não dá para dizer, o Guarani está montando um time pior ou melhor do que o que ele tinha agora em 2023. Não dá para dizer isso ainda. Eu acho que 3 ou 4 rodadas dentro do Paulistão, que é um teste de fogo, um campeonato traiçoeiro, um campeonato perigoso de apenas 12 rodadas, já dá para a gente ter uma ideia. Mas acho que o Guarani está caminhando bem. Claro que alguns nomes que são especulados para vir não foram confirmados. E eu acho que mais 1 ou 2 nomes de peso, não na balança, de peso no futebol. O Guarani ainda deve de peso dentro da sua realidade, claro. Eu acho que ele deve anunciar ainda. Mas, a princípio, eu estou gostando do modus operandi, da maneira de atuar, do modo de operar. Estou gostando. Acho que, minimamente, o Guarani vai ter um time equilibrado. Agora, dizer, nossa, todos os problemas estão resolvidos, nossa, o Guarani vai atropelar, nossa, o Guarani vai ser rebaixado. Não dá para dizer isso ainda, né? Mas, a princípio, analisando os nomes já confirmados, analisando aqueles que vão ficar, como, por exemplo, o Bruno Mendes, me agrada, até esse momento, a formação do Guarani, e a gente ainda não tem notícia, assim, da zaga, né? Sabemos que o Valber foi embora, sabemos que o Alan Santos foi embora, sabemos que o Lucão ainda conversa, mas não tem nada certo. Sabemos que o Diogo Matheus também é cobiçado por outras equipes. Sabemos que o Mike fica, mas está vindo o Helder, que é um lateral esquerdo, que jogou lá no Criciúma, inclusive subiu com o Criciúma, mas não foi titular, né? Não foi titular lá. Então, jogou várias partidas, mas não foi titular. Titular é aquele lateral, Barba Vermelha, jogou na Ponte, jogou no Criciúma, chuta forte. Hermes. Oi? Marcelo Hermes. Marcelo Hermes. Isso. Bom
bom cruzador, né? Então, o Marcelo Hermes é que foi o titular na maior parte das rodadas. Aliás, esse jogador na Ponte não foi bem, mas também não jogou tanto, não foi tão aproveitado assim. Então, no geral, eu acho que na medida do possível e dentro de um modelo administrativo de não fazer loucuras, o Guarani vai se ajeitando e se o torcedor me perguntar é melhor, pior ou é igual ao time de 23? Eu vou pedir um tempinho, claro, até porque tem a questão de análise individual dos jogadores, mas tem também a questão da adaptação, né? Você vê, tem jogador vindo de Portugal, tem a questão do encaixe, a filosofia do treinador, a parte tática, vai dar liga, não vai dar liga. Guarani em 2009 contratou quase 800 jogadores, não ficou ninguém de 2008, e aí nós dissemos, é uma temeridade, nossa, desmanchou a base inteira, vai começar do zero. Disputou o Campeonato Brasileiro e ficou da primeira até a 38ª rodada no G4 e subiu como vice-campeão. O campeão foi o Vasco, 2009. Então, não é muito comum quando você desmonta tudo e monta em cima da hora, e esse tipo de estratégia não é comum dar certo, mas às vezes dá. Nesse ano, o Guarani não está desmontando. A gente ainda não sabe se a base vai sofrer mais baixas ou não, mas certamente pelo menos 50% do elenco que aí estava vai permanecer. Já é um bom começo, com os enxertos que estão sendo feitos. Mas antes de 3 rodadas, meu caro Boles, 3, 4 rodadas, não dá para a gente ficar aqui especulando e tentando ser pitoniza. Temos que esperar um pouquinho a liga. Temos que esperar um pouquinho a questão do ajuste, para depois fazer uma avaliação com um pouco mais de base e com um pouco mais de dados técnicos para poder passar para os nossos ouvintes. Olha, uma pergunta para cada comentarista dos nossos ouvintes. CH... Manda olhar! Vamos começar com o CH aqui, o Marcelo Gertrudes Rodrigues do Jardim Telesp. Você começa com o CH, você puxa saco dele ou não? Bom, a gente, ao longo da semana a gente muda. O CH é o seguinte, se o Bruno Nazário vier, o Regis não fica, é a opinião do Marcelo. O que você acha? Os dois podem jogar juntos? O Regis, a gente já debateu um pouquinho aqui, né, sobre a situação do jogador, e agora tem a possibilidade do Nazário. Encaixaria no time, daria liga Regis e Bruno Nazário no mesmo time, CH? Eu não tenho informação que uma permanência está ligada à outra. Não tenho essa informação. Primeiro, eu ficaria com os dois, se pudesse. Eu não sei a quantas anda a negociação, se é que tem negociação. Eu estou colocando no condicional ainda com o Bruno Nazário. Eu senti falta de otimismo no Juliano, mas também se tivesse otimismo ele não falaria. Ele trabalha no silêncio. É a política do Guarani dele também. E eu acho que eles estão absolutamente corretos. Eu tentaria ficar com os dois. O Regis com uma atuação um pouco mais, em termos de espaço e posicionamento mais limitado, o Nazário não. O Nazário é um cara que ele tramita ali, ele joga em 2 ou 3 posições. Se possível, eu ficaria com os dois. Eu acho que, tecnicamente falando, eu não estou falando de parte financeira, não existe nenhum impeditivo, nada, absolutamente nada, que o Guarani não possa contar com os dois. Bom, Tigrão, a pergunta para você é do nosso amigo que sempre participa com os Carlinhos Japonês. Pergunta para o Tigrão aí, ó. O Guarani está faltando acertar com o meia esquerda. Eu indicaria o nome do Vitinho, que está no São Bernardo, é do Grupo Magnum. Não é um jogador caro, de bom custo-benefício. É a opinião do Carlinhos Japonês. Eu fui procurar do Vitinho, sobre o Vitinho, é bom jogador mesmo. Aliás, foi um dos responsáveis pela boa campanha do São Bernardo no início do último Campeonato Paulista. O grande problema é que ele se machucou, ligamento cruzado, e até hoje não voltou, mas evidentemente, bem colocado pelo nosso ouvinte, é um meia de muita qualidade. É um nome que agrada a você, Tigrão? Agrada, opa, gosto do Vitinho, canhoto, bom jogador. Agora, precisa ver como é que foi a cirurgia, como é que ele vai voltar, deve estar já em transição, né?
com essa cirurgia que é delicadíssima. Só quem já fez que pode dizer como é que é a recuperação. Eu fiz essa cirurgia. Eu também. Aliás, você fez também, Boris? Ligamento cruzado anterior do joelho direito, para voltar a pisar e... Claro que a gente não é profissional, né? Não tem todos os requisitos aí, a aparelhagem para recuperação, mas a gente vai naquela garra, raça e determinação, para pisar no mínimo 15 dias, no chão. E fora fisioterapia, academia, e demora. Eu fiquei 60 dias de muleta sem pisar. E fiz a recuperação. Aliás, um grande abraço para o professor Nivaldo Baldo, deve estar nos ouvindo. Opa! É um dos maiores fisioterapeutas do mundo, né? Sem dúvida. Um abraço também para o Luiz Antônio Piva, que é comunicador, nosso companheiro, mas um cara de muito talento. Tem um programa com o mesmo nome, né? De musical há mais de 50 anos no ar ininterruptamente. Ator, trabalhou em mais de 14 novelas de grande sucesso, homem de publicidade, grava jingle, dublador, Piva, grande comunicador, também é nosso ouvinte, igualmente junto com a sua filha, a doutora Luciana. Eu estava lá no Nivaldo Baldo outro dia, até porque tive um probleminha aqui, não muito fácil de resolver, no ombro, né, um problema sério, e um acidente doméstico. Estou me recuperando, está tudo bem, mas dor 24 horas por dia, e estive lá, né, claro, ouvindo a opinião, fazendo uma consulta com o doutor Nivaldo, e estou falando do Piva, porque na hora que eu estava com o Nivaldo Baldo, o Piva ligou, inclusive para o programa de rádio dele, pegando uma gravação, uma mensagem de final de ano, de Natal e Ano Novo, do Nivaldo Baldo, de quem ele é muito amigo. E aí a gente estava conversando e tal. E como fazia tempo que eu não ia à clínica Fisioesporte, a clínica Fisioesporte do Nivaldo, aí a Nilma, né, que é uma das responsáveis diretas lá por todo o planejamento da clínica, trouxe a ficha minha, estava lá, abril de 1999, foi a minha cirurgia e a recuperação que fiz lá com o professor Nivaldo Baldo. Não é fácil. Então, voltando ao Vitinho do Carlinho Japonês, precisa ver como é que volta. Claro que você falou uma coisa muito importante aí, Bolis. Muito importante. A gente não é atleta profissional, como eu não era na época, né? Em 99, 2009, 2019, 20, 2024, são 25 anos atrás. Não é pouco tempo. Então, o meu corpo também era diferente, a minha musculatura também era diferente, porém, não era nada parecido com a musculatura de um atleta profissional. Mas é terrível, é uma cirurgia complicada. Essa que o Neymar se submeteu aí. A gente tem acompanhado os vídeos aí do Neymar, né? O Neymar não está pisando ainda, né? Vídeos da fisioterapia dele e tal, muita gente, inclusive, contestando alguns métodos que estão sendo utilizados. Então, não é brincadeira, não é fácil. O Vitinho tem outro detalhe para encerrar. Além da questão médica, precisamos saber como é que está a recuperação dele, como é que está a perda do trauma, a confiança, a recuperação da musculatura, porque a perna fica toda atrofiada, né? Eu até hoje, mesmo tendo feito uma boa recuperação, mas como não fiz por irresponsabilidade minha, por ter priorizado outras coisas na vida, como o trabalho, não fiz integralmente a recuperação como devia ter feito na fisioterapia. Então eu tenho uma atrofia de 2 centímetros na perna esquerda, na musculatura da coxa. Tudo em função da cirurgia. Claro que com o atleta profissional isso não acontece. Mas além da questão médica, precisa saber também, mas é parceiro do Guarani. Tá bom, parceiro do Guarani, mas ele é dono do São Bernardo. Dono, comprou o São Bernardo. Então, resta saber se o Roberto Graziano e a sua equipe vão querer reforçar um concorrente no Campeonato Paulista. Mas é o Guarani, tem parceria. Tá bom, com o Guarani ele tem parceria. No São Bernardo ele é o dono. Será que o comendador
rasga a nota de $100? É a pergunta que eu faço. Mas é um bom nome, colocando, claro, sempre essas duas ressalvas. E o Guarani não tem o meia esquerda? Tem o meia aí, canhoto, que joga tanto na direita quanto na esquerda. Aliás, o Regis gosta mais de jogar do lado direito. Mas é canhoto, se adapta bem dos dois lados. Tá aí o meia. Resta saber, primeiro, se fica. Segundo, se joga. Precisa jogar, né? Estar no elenco é uma coisa. Ser protagonista é outra. E protagonista em 2023 é algo que o Regis, apesar de ser muito bom de bola, nunca conseguiu ser. É isso, o Guarani se reapresenta amanhã, portanto, e claro, dentro do Esporte em Debate, mais informações para você no Esporte em Debate de amanhã, quem sabe com o anúncio de novas contratações. Mas quem fica é ele, Bruno Mendes fica. Bruno Mendes, mais de 100 jogos com a camisa do Bugrão. Ao longo deste ano teve problemas com contusões, com lesões, depois de algum tempo sem jogar. E esse ritmo, né, desgastante do Campeonato Brasileiro da Série B fez com que o Bruno Mendes desfalcasse o Bugre em algumas partidas. Mas em outras ele foi bem e marcou, inclusive esse golaço no jogo contra o Mirassol no primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos reviver a emoção do gol de Bruno Mendes, gol na partida contra a equipe do Mirassol. João Vitor devolveu pro Regis, ainda João Vitor carrega a bola na margem do campo, a bola não saiu não, o árbitro tá dizendo que tá valendo. Bruno Mendes domina, vai bater pro gol, bateu, golaço! 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 Do Bugre! Bruno Mendes, um golaço, tem a 9 estampada na camisa. Jogada de raça, de determinação, de jamais desistir de João Vitor. No limite, ele ganhou, todo mundo parou, reclamando da saída da bola. Ele rolou por dentro para Bruno Mendes, dominou no corredor da entrada da grande área, viu o goleiro adiantado e deu um tapa na bola espetacular com o pé direito, encobrindo Alex Muralha para marcar o segundo no Bugrão, para fazer a galera bugrina explodir nas arquibancadas do Brinco. Bruno Mendes, um golaço predestinado. A galera grita, galera, grita o nome do artilheiro Bruno Mendes. A marca do artilheiro, cheiro do gol. Na primeira vez que tocou na bola, o Bruno Mendes marca um golaço. Tá aí o gol de Bruno Mendes. Bruno Mendes fica no Bugrão em 2024. São 18 horas e 46 minutos. Já a participação da galera. Eu falo agora de Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. Chimichurri! Como é que é, Tigrão? Chimichurri! Teve chimichurri no Natal, Tigrão? Chimichurri! Teve sim. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Então acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Olha, fala galera de hoje, se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros que jogaram na Ponte em outra época, todos com 20 anos, para você contratar para jogar na Macaca em 2024, quem você contrataria? E é a mesma pergunta para os bugrinos. Quem está em nosso canal no YouTube, tá lá, ó. Fala galera, se uma máquina do tempo trouxesse 3 goleiros, tá bom? Vale a sua participação também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos com a participação da galera, mensagens de texto no ar da Bandeirantes. Aliás, mensagem de áudio, né? Boa tarde, CH. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Batista. E o Boles?
Bem, eu queria causar um pouco de polêmica agora, que é assim, eu li no Facebook que o Internacional de Limeira talvez vai vender o mando de jogo dele contra o São Paulo para ganhar R$1.200.000, né? Eu acho que, por exemplo, se a Ponte tivesse uma possibilidade dessa de vender o mando dela de algum jogo contra os grandes para ganhar 1.200.000 ou até mais, porque a Ponte tem mais visibilidade que o Inter, né? Mas vamos pôr 1.200.000 como se fosse o Internacional. Eu venderia o mando de jogo, né? E eu gostaria de saber de vocês. Qual a opinião de vocês? Se é muito... Porque a Ponte põe 3 mil torcedores e não dá nem R$50.000 de renda, né? Acho que a renda maior da Ponte foi na final da A2, né? Eu gostaria de saber de vocês, né? E se vocês venderiam o mando de campo também, né? Se vocês pudessem, se fosse, né? E perguntar pro pessoal que está escutando, o que vocês acham da Ponte ou o time lá de baixo vender o mando de campo por R$1.200.000? Desde já eu agradeço, espero que todos tenham tido um ótimo Natal, né? Eu passei trabalhando, que garçom trabalha mais que tudo aqui no final de ano, né? Eu suei mais que tampa de marmita, mas foi bom. Ganhei meu dinheirinho. Aí que importa. E é isso aí. E um final de ano maravilhoso para vocês também. Obrigado. Uma boa semana. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele, mas da pele mesmo, até o osso. Eu tenho certeza que 2024 vai ser um ano melhor para Ponte Preta. Valeu. Boa, valeu, já diria Oráculo. Aê, bom, CH, aliás, vou começar com o Tigrão. Tigrão na frente do CH nesse momento. Tigrão, e aí, você venderia o mando se fosse um dirigente de Ponte Preta ou de Guarani? Lembrando, Tigrão, só para atualizar, que a Inter de Limeira, foi oferecido à Inter de Limeira a possibilidade dessa venda, mas ela não foi sacramentada ainda, tá bom, Tigrão? Tá bom, eu acho que não deve ser sacramentada. Primeiro, em respeito à população de Limeira. E depois fica fazendo campanha para ir ver jogos inexpressivos. Eu nem vou falar time aqui para ninguém não ficar bravo comigo. Não quero desrespeitar ninguém. Agora vai receber um grande aí, vende o jogo. Então, eu quero dizer que eu sou absolutamente contra. Tanto a Inter quanto qualquer outra equipe, inclusive as nossas aqui. Ah, mas vai entrar uma grana legal. Mas como é que fica a credibilidade do campeonato? Hã? E quem estiver disputando com o São Paulo, pau a pau, para ficar com uma das duas vagas dentro do grupo. São Paulo vai fazer um jogo a mais em casa? Aliás, o São Paulo acho que joga com a Ponte também em Campinas, né? Acho que joga com a Ponte. Joga com a Ponte em Campinas, porque a Ponte pega o Corinthians em São Paulo. E o Santos. E o Santos pega fora também. Já na segunda rodada. Lá na Vila. Mas pega o São Paulo em Campinas. Então é o seguinte, como é que fica o campeonato? Então todo mundo faz 6 em casa e 6 fora. Ah, mas a Inter tá precisando de grana, agora lá é SAF, não sei o quê. Vamos jogar o jogo em casa que seria com o São Paulo, vai ser no Morumbi. No Morumbis agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Agora é Morumbis. Isso. Hã? Ah, joga lá, mas entra 1.200.000. Ó, então fica fácil, né? O São Paulo faz 7 em casa e 5 fora. Por causa de dinheiro. Eu acho que a federação, se quisesse moralizar e mostrar seriedade, ela deveria proibir esse tipo de coisa. Simples assim. Simples assim. Por que a Inter não vende o mando para a Ferroviária, então? Ah, mas aí não entra 1.200.000. Ah, então quem tem mais dinheiro joga todas em casa? Todo mundo vai vender o mando para o São Paulo, Corinthians, para o Santos, para o Palmeiras. Eu sou contra isso daí. Eu acho isso uma várzea. Eu acho que é uma vergonha para o futebol. Futebol também é um negócio como qualquer outro, mas desde que esse tipo de transação, de negociação, entre aspas, para não dizer negociata, ele não interfira na parte técnica e na apuração final do campeonato. Para mim está errado. Absolutamente errado. E eu acho que até por mais dinheiro do que isso, ninguém deveria vender mando. Depois a Inter toma um rebaixamento pelas ventas, ela vai dizer que foi arbitragem,
Aí vai dizer que, porque furou o pneu do ônibus, porque o massagista estava com diarreia, mas ninguém vai dizer, mas nós jogamos uma a menos em casa. Eu não estou criticando a Inter de Limeira, que, aliás, tem toda a minha simpatia. Até porque o negócio não está fechado ainda. Por enquanto é uma consulta. Mas se ela for acordada, se acontecer essa venda de mando, eu acho um desrespeito com o torcedor da Inter e uma avacalhação com o campeonato. Aliás, nós já mostramos aí, fechado o tema do Alexandre, que é garçom e dos bons. Queria dizer para você, fazer uma pergunta, Bolis. Diga. Nós reprisamos 2 gols aqui, 2 gols importantíssimos. Isso. Um do Elvis, que deu o título da A2 para a Ponte no primeiro semestre, e um do Bruno Mendes, contra o Mirassol, em cima do Muralha, que a pancada foi tão bem colocada que o Muralha virou uma mureta. Foi lá em cima. Sensacional. Muralha se esparramou todo e não viu a bola. Pancada do Bruno Mendes de cobertura. Pergunto ao amigo, quem é o narrador que narrou esses 2 gols aí? Leandro Bolis, está registrado. É isso aí, 2 gols, no final de contas... Bonzinho ele. Bonzinho, quebra o galho. Quebra o galho. Contrato renovado em 2024, ninguém segura. Graças a Deus. Você falou sobre... Você pediu aumento igual o Elvis também ou não? É claro, eu tive um reajuste salarial, isso sem sombra de dúvidas. É bom saber, deixa ele voltar que você vai ver, eu vou na jugular dele. Pelos bons serviços prestados em 2023. Olha, Ponte São Paulo será um sábado de carnaval às 18 horas de jogo Inter de São Paulo. É válido pela 5ª rodada. Esse jogo acontecerá no dia 21 de fevereiro, uma quarta-feira, porque o São Paulo estará envolvido na final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Então esse jogo foi para o dia 21. Essa que eu falei agora, do narrador, bonzinho ele, hein? Quebra o galho, hein? Eu lembrei do Mineirinho. Veio lá uma estrutura metálica, mas tiveram que preencher 2 navios transatlânticos gigantescos para trazer essa estrutura de ferro armado, todo trabalhado, todo artesanal. A coisa mais linda do mundo, é uma das obras de arte da engenharia da grande capital paulista, que é o viaduto do Chá. Aquilo veio da Europa. A coisa... Mas nem em sonhos na época, a indústria brasileira, que aquilo é muito antigo, conseguiria na época, hoje acho que sem problema, mas na época construir uma obra daquela, que é todo metálico, né, o viaduto, todo trabalhado, todo artesanal, uma coisa maravilhosa. Viaduto do Chá, em São Paulo. E aí o Mineirinho veio fazer umas compras ali no centro de São Paulo, né? E... O Mineirinho aquele? Aquele. Não é aquele. Ah, tá, peruca, entendi. Não é o da peruca, não, é outro. Tava atravessando ali o viaduto do Chá. Nem o do cartão? Começou a ver. Nem o do cartão? Não, também não. Começou a ver aquela estrutura linda, aquela coisa, parecia um passe de mágica, uma obra de arte. E ele tava os 2 mineirinhos. Ele falou assim, pô, bem feitinho isso aqui, né? Sensacional. Bom, e para você, CH, qual a sua opinião sobre esse tema? Se você fosse aquele dirigente e aparecesse na sua mesa, olha, 1 milhão para você vender, 1 milha, para você vender o mando diante de um time grande. O que você faria, CH? Bom, em primeiro lugar, tinha que constar no regulamento a proibição de tal possibilidade. Isso não existe. Isso desequilibra a parte técnica do campeonato. Esse é o primeiro cuidado que a federação já deveria ter tido. Eu sou absolutamente contra. Desequilibra completamente o campeonato. Portanto, se eu fosse dirigente, eu não sei o que eu faria, porque a lei aí tem uma brecha, né? Não tem nada no regulamento. Mas eu sou terminantemente contra. Não existe isso. Isso favorece. Isso abre precedente. Não gosto e não permitiria. Aliás, o Paulistão deste ano, estou me lembrando aqui, o jogo da Portuguesa contra o Corinthians aconteceu em Brasília, comando da Portuguesa, o jogo ocorreu em Brasília.
Boa tarde, Boles. Mesmo sem o acesso, o Guarani foi extremamente competitivo na Série B. Dá para esperar um Campeonato Paulista também competitivo pela parte do Bugrão? Mesmo sabendo que, passando de fase, encara o Palmeiras, um forte abraço e avante Bugrão. É o Alexandre do Cambuí, faz essa pergunta para os comentaristas. E aí, Tigrão? Eu já respondo. Você viu o que faltou para a Portuguesa cair no Paulista ou não? Ah, pouca coisa, né? Pouca coisa. Já tava com um pé e meio na terra do capeta, pô. Contra o Mirassol escapou na última rodada. Mas, bom, né? Vamos lá, ganhou um jogo improvável, milagroso, mas milagrosíssimo, né? E escapou a Portuguesa, fez festa e tal. Mas aconteceu o fato improvável, ganhar aquele jogo do Mirassol fora. A Portuguesa foi grande naquele dia. Milagres do futebol. Senão teria sido rebaixado. E ganhou na última bola do jogo. E aí a gente ia cobrar isso daí, né? Vai, Portuguesa. Vende jogo pro Corinthians. Se bem que o Corinthians não ganhou lá, foi empate. Foi. Mas se tivesse sido no Canindé, a Portuguesa não poderia, ao invés de 1 ponto, não poderia ter somado 3? Então é isso que acontece. Às vezes, o olho grande aumenta o tamanho da barriga. E barriga muito grande, você sabe que não é bom para a saúde. A Portuguesa teria ido para a Série A2. Repete a pergunta aí, Boles. Eu acho que você passou um pouquinho sobre o tema, e o CH também, sobre esperar um time competitivo do Guarani no Campeonato Paulista, mesmo sabendo que, se passar de fase, encara muito provavelmente o Palmeiras nas quartas. Provavelmente o Palmeiras. Provavelmente. O Palmeiras não vai deixar de se classificar em primeiro. Já passamos, sim, Boles. Para não atrasar muito o programa aí, tem que esperar pelo menos... Bom, primeiro esperar fechar o elenco. E depois esperar 3 rodadas. Aí dá para a gente formar um juízo de valores com um pouco mais de dados. É isso aí, olha, eu tenho um recado da Aeropisos para você. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com mais rapidez, eficiência e segurança. A Aeropisos. São 3 lojas aqui em Campinas. Na região do Ouro Verde, na rua Frederico Renganeschi, número 13, no Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, na Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris, a Avenida John Boy Dunlop, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram, @Aeropisos, ou pelo WhatsApp, que é o 19 983150091. 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Amigos, boa tarde. Eu traria de volta Neneca, Jean e Bruno Brígido. É o Bazo. Alô, Bazo, um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa tarde, Boles. Sou o Clóvis Medina, de Indaiatuba. Os goleiros que me agradam são Carlos, Aranha e Ivan. Tenha um ótimo final de tarde. Abraços. Valeu, Clóvis. Um grande abraço para você. Já já seguimos com mais mensagens. Agora são 19h01 em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Aerozap 19 98315 0091. Intercar Caminhonetes, a melhor e maior revenda de caminhonetes e picapes de Campinas e região. Há mais de 25 anos no mercado, atendendo todo o território nacional. Venda, troca e financiamento de caminhonetes e picapes, nacionais e importados, seminovos com a máxima transparência. Intercar Caminhonetes, reconhecida pela honestidade e qualidade de seus negócios e veículos. Confira na Rua Carolina Florence, 1176, Parque Taquaral, Campinas. Acesse intercarcaminhonetes.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Muito bem, Dia com a Bola da Rádio Bandeirantes, focalizando a Copa São Paulo, que vai começar semana que vem. E tem equipes exóticas aqui que eu separei por curiosidade. Por exemplo, no grupo 1, que é o grupo da Ponte, tem o Atlético Gloriense. É de Sergipe, o Atlético Gloriense. Tem o Sparta de Tocantins no grupo 2. Tem o Coimbra Esportes de Minas Gerais. Tem o Serra Branca da Paraíba. Tem o Carajás do Pará. Tem o Ivinhema do Mato Grosso do Sul. Tem o Capital do Distrito Federal. Tem o Esfera de São Paulo. O Esfera é da cidade de Salto. Ele participa do Campeonato Sub-15 e do Sub-17 da federação. Tem um time do Maranhão chamado Timon. Timon, não é Timão, é Timon. T-I-M de Maria, O de Oscar e N de navio. Timon. Tem o Sharjah. Olha, exótico, hein? Tá no grupo 20, o Sharjah. É da cidade de Alumínio, interior de São Paulo, participa do Campeonato Sub-14 da Federação e tá no grupo do 15 de Piracicaba. Sharjah Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui de exótico. Tem o Trindade de Goiás, tem o Patriotas do Paraná, tem o Aster Brasil. Aster Brasil é de São Paulo. Tem o Cruzeiro de Arapiraca, lá de Alagoas. Não tem só o Asa, não. Tem o Cruzeiro de Arapiraca. Tem a Sociedade Esportiva Queimadense da Paraíba. Tem o União ABS do Mato Grosso do Sul. Tem o Nova Venécia do Espírito Santo. Tem Nova Mutum do Mato Grosso. Tem um time chamado Capital de Tocantins. Eu disse Capital do Distrito Federal e Capital de Tocantins. Tem um time aqui do Rio Grande do Norte chamado Potiguar Seridoense. Tá no grupo 29. Potiguar Seridoense. Tem o Ibrachina. O Ibrachina é da cidade de São Paulo mesmo. Foi fundado por empresários chineses. E para promover, inclusive, a integração entre brasileiros e chineses, ele participa do Campeonato Sub-15 e Sub-17. Não tem profissional. E tem um time aqui chamado Canaã do Distrito Federal. A Copa São Paulo
vai ter 128 clubes. O ano passado já tinha 128, dividido em 32 grupos de 4 equipes cada. Lembrando que a Ponte está no grupo 1. A Ponte vai ficar em Tanabi no dia 3 de janeiro, uma quarta-feira, 13 horas, Tanabi. E Ponte no dia 6 de janeiro. É um sábado, 15 horas e 15 minutos, Ponte e Vila Nova de Goiás. E no dia 9, uma terça-feira, 13 horas, Ponte e Atlético Gloriense. E o Guarani está no grupo 9, vai ficar em Tupã. No dia 3, quarta-feira, 13 horas, Tupã e Guarani. No dia 6, sábado, 15h15, Guarani e Atlético Goianiense. E no dia 9, terça-feira, 13 horas, Guarani e Operário Ferroviário do Paraná. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes para a parte final do Esporte em Debate. Aliás, vamos estar juntos também amanhã, na quinta e na sexta-feira. E a partir da próxima semana, ao vivo também nos Donos da Bola, tá bom? Estaremos na apresentação dos Donos da Bola de terça até sexta-feira, também aqui com nossa área e também com Esporte em Debate, com exceção da sexta-feira que vem, que o Edu Pinheiro estará na apresentação. E na outra semana, na segunda semana de janeiro, aí a programação normal, com o Batistão aqui no Esporte em Debate, com o CH no nossa área e o Batista também na tela da Band. Ainda sobre aquele tema do bloco anterior, sobre venda de mando. Boa tarde, esse negócio de vender jogo deve vender sim, pois de todo jeito vai perder mesmo. Pelo menos ganha alguma grana. Ou vocês acham que a Ponte, por exemplo, vai ganhar do São Paulo e do Corinthians? Se der pra vender, deve vender sim. Sou Ponte Pretano, hein? É o Goulart. Valeu, Goulart. Um abraço para você, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Olha, quer receber o ano novo em grande estilo? O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante é o lugar ideal para reunir a família, os amigos, o time de futebol, a empresa, aniversário e muito mais. Deixe todo o serviço por conta do Ponto 10 e aproveite a confraternização. Atendimento de qualidade, espaço amplo e agradável, um ambiente climatizado. Saboreie as melhores refeições com pratos à la carte, variadas porções, frios, porções na chapa, saladas, diversos tipos de salgados e tem ainda rodízio de pizza com mais de 40 sabores, salgadas, doces e também a pizza de sorvete. Bebidas variadas, cervejas geladíssimas, chopps, vinhos, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Então agende pelo WhatsApp 19 97410 6068. Fale com o João Dias e ganhe um desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. 19 97410 6068. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Bandeirantes! Bom, assuntos que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas são destaques hoje. O CH e o Tigrão vão escolher um tema e vão comentar, vão opinar. Bom, CH, são 3 temas. O primeiro é que o São Paulo oficializou hoje o acerto para a venda no Nome Rights. O Morumbi, a partir de janeiro, será chamado de Morumbis. O tricolor vai receber cerca de 75 milhões de reais em 3 anos de contrato. A segunda opção, empresário de Caio Paulista se manifesta sobre negociação com São Paulo. Eduardo Duran afirma que o clube não deu o mínimo pela permanência do lateral, que está a caminho do Palmeiras. E o terceiro tema é que o Borussia Dortmund da Alemanha multou os seus jogadores em 1.000 euros por cada quilo ganho durante o recesso de Natal. Por exemplo, Gabriel Ribeiro atua no Borussia Dortmund, voltou recesso de Natal, subiu na balança 5 quilos a mais. Vai ter que pagar 5.000 euros. A informação foi compartilhada pelo lateral direito Thomas Müller, que está no clube desde 2020. E aí, CH, qual tema você escolhe para opinar? Eu quero falar dessa rigorosidade do Borussia Dortmund, time alemão, que multa os jogadores acima do peso. Isso é profissionalismo. O atleta de futebol, ele tem que tomar cuidado do corpo, da saúde dele. E os clubes europeus, eles estão no meio da temporada, não é?
tem o recesso para as festas de final de ano, mas os campeonatos estão no meio. É inadmissível que o cara volte 5 quilos acima do peso. Tem que multar mesmo. Está absolutamente correto. Essa é a diferença do cara profissional e daquele cara que não está nem aí, acha que a vida é uma festa, né? Que vamos e está tudo certo. Gosto dessa medida, acho absolutamente correto e vou repetir, diferente dos clubes do Brasil, o calendário europeu é diferente do nosso. O time, no caso o Borussia, time alemão, está no meio da temporada. Não pode dar vacilo não, tem que multar mesmo. Achei ótima a medida. E você, Tigrão, qual tema escolhe para comentar, para opinar nesta terça-feira após Natal, Tiger? Opa, não está saindo o áudio do Tigrão. Já o Tigrão vai escolher um tema e vai comentar. O Valdemir Gomes usa a palavra fácil às 19h14. Agora sim, som ainda não está ok do Tigrão. O CH comentou sobre o Borussia Dortmund que multou os jogadores. Temos ainda a opção do São Paulo que acertou a venda do Number Rights. Morumbi a partir do ano que vem vai se chamar Morumbis. E essa polêmica envolvendo o Caio Paulista, hein? Praticamente tudo certo com o São Paulo. De repente, a negociação acabou não ocorrendo. Palmeiras entrou na parada e está levando o jogador. Caio Paulista que foi importante na conquista do título inédito da Copa do Brasil. Já o Tigrão? Já a gente volta com o Tigrão então? Vamos colocar então mensagens de áudio, a participação da galera conosco, 971021493. Pega todos da rádio aí. Opa. Leandro Boles. Boa tarde. CH. Meu querido aí, Tigrão. Em relação a falar galera de hoje, Carlos e Carlos. E eu queria saber do Tigrão aí, meu querido. Cara, o que você acha desses jogadores que a Ponte tá contratando aí? E outra, tá saindo mais jogador que tá chegando. O reforço do Elvis, a renovação do Elvis foi boa. Mas precisa melhorar muito, cara. Esse time aí vai tá dando meio no final. Vai dar uma nesse campeonato paulista, hein? Rodrigo, Vila Rica, Ponte Preta da pele até o osso. Valeu, Rodrigão. Um abraço pra você. Mais uma. Oi, amigos da Band, tudo bem? Opa. Aqui é Edinaldo, do Jardim Chapadão, Ponte Pretano. Eu, acompanhando a programação de vocês, eu vi a informação que o lateral direito Alex Silva não vem mais pra Ponte, né? Eu fui checar no YouTube, eu vi lances, eu vi melhores momentos desse atleta e gostei muito, né? É uma pena que não venha mais. Trata-se de um ala, né? Ele não é lateral de ofício, ele é ala. Né? A Ponte perde muito, né? Com essa contratação não dando certo. E uma pena. Agora um recado aí pro torcedor Ponte Pretano, né? Que tá um pouco preocupado. Mas assim, os jogadores que a Ponte Preta tá monitorando, que tá tentando trazer aí, são bons jogadores, viu? Não são conhecidos, mas o pessoal sabe jogar bola, joga direitinho. Acredito que a Ponte vai ter um time bem comprometido com a competição. Forte abraço a todos. Valeu, muito obrigado pela sua participação. 971021493, mais uma. Desculpa, esqueci dos 3 goleiros. Band, boa tarde. Aqui é o Everson. Fala, Everson. Ex-Campinas, agora em Valinhos. Boa. Ponte Pretano, da pele até o osso. Uhum. Então, queria parabenizar aí a renovação do Elvis, né? Eu acho que e também a do Ramon Carvalho, né? Que forma uma espinha dorsal ali no meio de campo ali da Ponte, né? Que o Brigatti conseguiu, né, tirar leite de pedra ali, né? E acertar o time ali na reta final da série B, né? E por outro lado, sinto um pouco a falta do Pablo Diego, né? A não renovação. Não tanto pelo jogador, porque é muita contusão, né? É a idade, mas pelo entrosamento que ele tinha com o Gé, né? Mas vamos torcer para vir um outro atacante aí, no lugar do Pablo aí, que também dê bons frutos aí junto com o Gé no ataque. Tá bom? Tá bom. E é isso aí. E no mais, como o amigo falou, né? Salário em dia é o primeiro lugar
em primeiro lugar na Ponte. Primeiro mandamento do futebol. Independente de jogador, mas o salário tem que estar em dia. E a torcida, né, ter um pouco de paciência e voltar a incendiar aquele estádio lá, que com isso aí a gente é muito forte. Tá bom? Obrigado, Boris. Um abraço. Obrigado. Fique com Deus. Um ótimo final de ano a todos. É isso aí. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Ô Batista, Bolis. Opa! Tigrão, Tá registrado. CH, um abraço a todos vocês, uma boa tarde. O pessoal, por gentileza, me informe uma coisa, principalmente você, Tigrão, que tá mais a par. Aí, ó. O Ministério Público liberou a torcida visitante para a Ponte, porque sem essa torcida aí a Ponte está sendo a única prejudicada, porque os outros times não tem esse problema aí, e por isso que não está dando renda para a Ponte, só a torcida da Ponte, mesmo que ela lote aí, fica pouco. Será que o Ministério Público não vai deixar a torcida visitante assistir o jogo da Ponte? Informa para nós, Tigrão, CH, o Bolis. Um abraço a todos aí, vocês, e um feliz ano novo a todos. Obrigado. Nelson do Chapadão. Fala, Nelson, um abraço para você. Olha, a determinação continua a mesma. A Ponte pode receber torcida visitante, com exceção dos grandes. Torcida do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. E também em derbys. Por exemplo, o Campeonato Paulista, a Ponte Preta só vai receber na primeira fase o São Paulo. Então a torcida do São Paulo, a menos que ocorra uma determinação, mas muito provavelmente isso não vai acontecer, só com a presença da torcida da Ponte. A Ponte, por estar voltando da Série A2 para a Série A1, joga contra dois grandes fora de casa, contra o Corinthians e contra o Santos. E o Palmeiras ela não enfrenta nesta primeira fase, porque o Palmeiras está no grupo da Ponte, assim como o Guarani. Então o Guarani não será adversário da Ponte. Então por isso, quando a partida entre Ponte e São Paulo for realizada sábado de Carnaval, de acordo com a tabela desmembrada hoje pela Federação Paulista de Futebol, sem a presença da torcida do São Paulo. 19h20, vamos ao rápido intervalo e já voltamos aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h24, antes do Na Lata, contato restabelecido com ele, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Tigrão, é o seguinte, escolhe um tema aí. Só para fechar o tema, é isso? Vai. Pra você ficar com a pauta inteirinha cumprida aí, todos nós. O Morumbis, né? Morumbis. Eu achei uma sacada de marketing legal, eu sei que vai ter muita contestação, vai ter muita piadinha de mau gosto, mas são 75 milhões de reais. Se eu entendi direitinho, 25 milhões por ano, pelo naming rights vendido. 25 vezes 3 anos de contrato. 75 milhões. É bastante dinheiro, num momento delicado para praticamente todos os clubes brasileiros, salvo algumas exceções. E o São Paulo tem alguma identificação com o chocolate, com o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, que na época já teve um merchan à moda da época, em cima do inventor da bicicleta. Apelido Diamante Negro, e aí veio o chocolate Diamante Negro, e teve ali uma divulgação, e teve uma remuneração, eu não tenho maiores detalhes. Então não é a primeira vez. Eu acho legal, eu acho criativo, e acho que a torcida do São Paulo deveria aceitar tudo com muito bom humor, e entendendo que está entrando um bom dinheiro nos cofres do tricolor. É isso, 19h25 em Campinas. Responde na lata. Vamos lá, os comentaristas vão responder na lata. É o primeiro na lata, o na lata após Natal. CH é o seguinte, hein? Uma pesquisa realizada pelo UOL entre os jogadores do Brasileirão 2023 elegeu Fagner como jogador mais violento, 37,2% dos votos. Felipe Melo é o segundo mais votado, com 32,5%, e Kahneman, do Grêmio, completa o pódio com 13,9%. CH, você concorda com esse ranking ou trocaria por algum outro jogador? Concordo. E você, Tigrão, concorda com a votação? Concordo, mas colocaria o Felipe Melo em primeiro. É quase uma unanimidade, Fagner, Felipe Melo e Kahneman. Vamos lá, atenção comentaristas, se preparem, hein? Tigrão, é com você agora. Qual é o único jogador a perder três pênaltis em um mesmo jogo na Copa América? Eu estava assistindo esse jogo, quer dizer que não faz muito tempo, viu, Tigrão? Eu me lembro. Não vou lembrar o nome dele, não. É um grandão da Argentina. Isso. Da Argentina. Centroavante da Argentina. Eu não pesquisei aqui, não vou lembrar o nome dele. Mas... Pá. É. Pá. Ô, Tigrão, que dica, hein? Paleta. Paleta. Mas aí seria uma paleta mexicana. E aí, CH? Foi em 1999 esse jogo. Foi. Argentina 0-3 para a Colômbia. Martim Palermo. Sensacional na lata. Martim Palermo, atacante argentino, desperdiçou 3 cobranças no duelo contra a Colômbia em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos na Copa América de 99, realizada no Paraguai, onde o Brasil se sagrou campeão, comandado por Vanderlei Luxemburgo. Bom, para fechar, qual time teve o pior ataque no Campeonato Paulista de 2023 e com quantos gols marcados? Eu repito,
Qual time teve o pior ataque no Campeonato Paulistão de 2023 e com quantos gols marcados CH? Ah, Boris, não me lembro. Sinceramente. Mete um chute aí. Ah, sei lá. Ponte, mas não me lembro. E pra você, Tigrão? Novo Horizontino. Não, lembrando que é do Paulistão da Série A1, né? Série A1. Sim, mas qual ano? 2023, Série A1 2023. Ponte e Novo Horizontino disputaram Série A2. Ah, mas eu nadei, desculpa. Tem nada a ver com Ponte. Ponte jogou a Série A2. Presta atenção no serviço, Carlos Henrique. Bom, não sei. Tá bom. E pra você, Tigrão? Chuta um aí. É aqui da região. Não chutou nenhum, Tigrão. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, velho. Vamos lá. Tá na pauta. Vamos lá. É da região, é? É da região. Inter de Limeira. Na lata, acertou. A Inter de Limeira marcou apenas 4 gols na competição e, por incrível que pareça, o time não foi rebaixado. CH, um grande abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, Boris. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, forte abraço ao CH. Tigrão, até amanhã, Tiger. Até amanhã, Bolis. Um grande abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. E amanhã, quarta, né? Isso. 27 de dezembro, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com muito carinho com os nossos ouvintes e com muito prazer. Até lá, então. Sem dúvida. Muito obrigado ao Tigrão, ao CH, a toda a nossa equipe técnica, você ouvinte da Bandeirantes. Amanhã temos um encontro marcado, Esporte em Debate, às 17 horas, ao vivo, com muitas informações. Tem a reapresentação do Guarani. Guarani se representa amanhã. Será que vamos ter novidades? Muito provavelmente. Também novidades da Ponte. A Ponte só se reapresenta no dia 2, tá? Só terça-feira que vem. A Ponte se reapresenta. Hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela desmembrada da Série A1. A Ponte joga no sábado, dia 20 de janeiro, contra o Mirassol, 8h15, Majestoso. E o Guarani estreia no domingo, às 18 horas, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. E já, no portal Carlos Batista, toda a tabela desmembrada para você do Campeonato Paulista. Pontualmente 19h30. Obrigado mais uma vez ao seu carinho, pela sua audiência conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Espero que você tenha uma excelente semana, tenha tido um excelente Natal, já nos preparativos, na contagem regressiva para o Ano Novo, tá bom? Então é isso. Ao longo da semana vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes no FM 85.7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com o timaço de Carlos Batista, sempre com muita opinião, bate-papo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Um forte, grande abraço e até a próxima. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada.